Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bem demais. Poxa, aqui na casa dos nossos amigos, muito bem recebido aqui pela galera do Critique, né? Eu vou te falar, essa é uma das oportunidades que o podcast gerou pra gente, que eu sou eternamente grato, mano. E é uma galera, gente boa de coração. E Três Irmãos é isso, né, velho? A gente é sem teto, não tem casa. Tem que ficar indo andando de casa em casa para produzir bons episódios com excelentes convidados. E hoje a gente tá com mais um cara bem especial aqui, hein, Albertinho? Pô, esse aqui eu não vou nem falar muito, senão vai ficar parecendo que eu sou tietinha, sabe? Fanboy demais, sabe? Fica, nossa, que isso, mano? Tipo quando vai comunista lá, que você fica pagando pau demais pros caras fanboy do caramba. Eu não, eu sou mais discreto, não falo que eu sou fã demais, que eu admiro o trabalho do cara, que ele é incrível. Enfim, quem tá aí? Não, esse convidado manda bem, a gente tá com o André Marinho aqui hoje. Obrigado, irmão. Muito obrigado pela moral, pelo convite. Sei que vocês estão nessa fase aí meio nômades, peregrinando o Brasil afora, mas a rapaziada do Critique é diferenciada e conheço bem. E vocês estão com uma baita nova sede pra gente trocar essa ideia. As honras aqui. As ordens e é uma honra. A gente sempre quis trocar ideia com você, assim, velho, porque tu tem história pra caramba, assim, tem muito a contribuir, cara. Eu já tenho mestrado aí, né? Já vivi muita coisa nessa vida. As rusgas não me deixam mentir. Mas sim, cara. Estamos na estrada aí já há um tempinho. Então, mas assim, o seu primeiro talento, e até você acaba de demonstrar aí, você começa, cara, com 8 anos. É isso aí. Assim, você ainda é jovem e, pô, já tem um currículo internacional, pelo menos de entrevistas, de pessoas, de conhecimento notório, né? No Brasil, poucas pessoas têm o que você tem de, sei lá, de currículo, de conteúdo mesmo. Você vamos pensar assim, é um prodígio, um exacerbado em adiantar os processos desde sempre. Como que você se prepara para chegar tão rápido? Mas é real isso aí? 8 anos mesmo, cara? Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos? Foi no dia da vitória do Lula em 2002, né? Bateu em mim, foi um momento eureka e saí imitando o Lula no quarto dos meus pais. Prometo que eu não interrompi nada quando eu entrei lá. E aí saí imitando e eu adorei a atenção que aquilo me deu, o fascínio que eu vi no rosto deles. E acho que a criança se sente atraída, cativada pela reação dos outros e não tem fórmula, cara, não tem muita explicação e eu não tenho nenhuma ilusão, acelera na linha do tempo, que foi esse dom das imitações que abriu as primeiras portas profissionais para mim. Acabou que no início até eu relutava um pouco, né, com esse rótulo que fincaram na minha cabeça e naturalmente, né, não poderia ser diferente. O imitador. E eu não tenho nenhuma ilusão da importância que isso tem para mim, até porque é o mais próximo nessa era de cancelados e canceladores, de você dar opinião no Brasil se tornou das atividades mais arriscadas que existem, né? E qualquer posição mínima que você assume hoje no debate público, você também já começa a ser visto como um inimigo mortal para metade do país. Mas pelo menos essa minha veia humorística sempre foi o que fez, desde o playboy na noitada, o bacana no restaurante Granfino, até o frentista, o chapeiro, o garçom, o taxista, o entregador de iFood reconhecerem e exaltarem isso. Então eu tenho um grande apreço aí. É uma coisa, é algo que você tem que ficar parte muito de observação e audição, né? Então eu acho que eu gosto de me definir como um comunicador, mas antes de tudo um grande observador aí do Brasil real, de gente, e trazer esse olhar de sátira através das imitações como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de crítica política é o que eu tenho tentado fazer já há um tempo. Cara, você falou uma coisa e foi uma pesquisa que eu vi hoje sobre opinião, e principalmente opinião política, onde é pior, porque você tem torcida organizada ali. Então, sua opinião, ou ela vai ser avacalhada ao extremo, ou ela vai ser endeusada ao máximo, né, por algumas pontas. Lógico que ainda existe gente coerente, que para pensar, entender se é válido o argumento ou não, mas é que se não me engano, somente 6% dos brasileiros hoje conseguem entender a diferença entre uma opinião e um fato. É complicado mesmo. E muitas vezes o que você traz não é uma opinião, é um fato seguido de uma opinião. Sim.
E como que você faz hoje para trazer opinião, por exemplo, política, como você faz geralmente, né, ou de uma análise internacional, e as pessoas conseguirem entender o que você está passando para elas? É difícil, porque na medida que você vai tentar... É foda, mano. É frustrante, é difícil, é complexo, mas, de novo, se você tiver... Enfim, se você... Primeiro que acho que isso eu ouvi falar e estudei paralelamente, né? Não é que eu não sou formado em jornalismo, nunca me apresentei como tal, mas de vários amigos jornalistas, acho que a primeira aula é que não existe imparcialidade pura, de fato, pura e simplesmente. Isso é um conceito Não de que algumas pessoas se revestem desse manto da imparcialidade para poder afetar uma superioridade intelectual ou uma independência aí nas opiniões, mas todo mundo tem seu lado, ou pelo menos o ponto de partida que já serve de lente ou filtro ideológico para como você vai abordar determinada notícia, né? Então eu tenho lado, eu sempre fui um cara de direita, mas ao mesmo tempo percebi que você se apresentar como um comunicador e tentar ticar várias caixinhas pré-definidas e você ser previsível na sua comunicação, isso também pode até ser algo útil se você se propor a ser puramente um militante político ou querendo tacar carne vermelha para pregar para convertido, algo que em diferentes momentos da minha carreira hoje eu não tenho tanto... Isso não me atrai tanto. E eu faço questão de condenar os excessos, de identificar a minha posição em determinadas situações e cada um no grande público toma a sua própria decisão. Agora, se eu já tive uma adesão mais automática a todo um receituário, a toda uma doutrina, isso pode ter sido lá mais no início, quando a gente estava passando por esse início do processo histórico que acabou levando essa tribalização da sociedade brasileira e mundial, né? Mas hoje, na minha função, eu gosto... Claro que você tem sua visão de mundo, eu não me furto dela, claro que ela me orienta aí nas minhas análises, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ouvir o outro lado e estimular o debate, até porque ninguém nem é dono da verdade, né? O que é ser um cara de direita para você? Interessante. Acho que hoje é um conceito que foi deturpado ou cooptado, né, por um personalismo político em algum momento, mas eu acho que se você trazer ali para a base, acho que é você ter uma tendência a enxergar todos os diferentes debates aí da vida pública orientado muito mais para uma visão, enfim, individualista, menos coletivista, também sempre se pautar por lei e ordem, ter apreço a princípios e valores imutáveis, ter a crença, né, de que tudo que é valioso e que sobreviveu aos testes do tempo na sociedade são muito mais difíceis de ser construídos e muito mais fáceis de serem destruídos por um espírito revolucionário. Então, claro que, de novo, você falando aqui a nível filosófico, tem a bigorna da realidade que se impõe e esses conceitos que muito cientista político tentou já decretar que esses conceitos, esses eixos, né, historicamente de esquerda e direita eles foram ultrapassados, é uma coisa muito míope você ficar com esse antolho ideológico e só olhar como se a coisa fosse muito preto no branco. Mas, querendo ou não, apesar de 1001 teses de doutorados e mestrados dizendo da pós-polarização, acho que ainda o senso comum das pessoas se orienta, assim, por esses dois eixos, né? Então, você tem que ter essa humildade de reconhecer que são considerações ainda que estão postas no debate público, né? Não são coisas que já foram ultrapassadas, né? A gente tava falando Concorda aqui, com isso? Assim, a gente tava falando aqui que não tem como você não ser uma pessoa enviesada. Todo mundo carrega um viés. É impossível. E falando dessa bigorna da realidade, cara, será que é possível a gente se afastar do coletivo, sendo que a gente tá ligado ao coletivo o tempo inteiro? Isso eu falo sempre, cara. É muito difícil você prever. Se eu não conhecesse o Roberto aqui, não faço ideia de quem ele é, nunca acompanhei nada sobre ele, essencialmente é uma tarefa quase impossível você decifrar o que ele pensa, como ele se orienta, o que atrai ele, o que ele rejeita. Mas acho que já vai desde estudos de estatística, né? Coletivamente, os seres humanos vão se tornando, na medida que eles vão se amontoando em grupos ou em tribos, eles vão se tornando cada vez mais previsíveis. E isso é o conceito básico da estatística, ou de pesquisa, né? Uhum. Então, os seres humanos em grupos vão se tornando cada vez mais previsíveis. Mas, de novo, as pessoas
tendem a querer ter os seus próprios vieses de confirmação confirmados por um todo, né? Se terem aquela sensação, vai desde o cara que ia mal numa prova, tomava ferro numa prova, chegava pro amigo do lado e disse, pô, o que você botou na pergunta 3? Pô, botei a alternativa C, a resposta C, a alternativa D, e você se sente mais tranquilo porque o outro errou também. Então, desde o erro até o acerto, o ser humano, acho que é propenso a querer achar esse senso de coletividade, né? Mas isso acaba que, de novo, acho que é uma característica imutável da humanidade, a tendência... Enfim, eu acho que o que vale a pena nós, enquanto comunicadores aqui, estimular é um pouco mais de independência, de distanciamento crítico, né? De não olhar tudo só através desse antolho ideológico e não ter o mínimo de livre-arbítrio nesse sentido, né? Então, você fala sobre a função do comunicador, deixar essa visão mais ampla, vamos pensar, mais individual, cada um acabar refletindo sobre as mensagens que são transmitidas. Mas você vem, por exemplo, você tem um viés, né, declarado aqui de direita, e você vem, por exemplo, da Jovem Pan, que é vamos pensar, um local explicitamente de depoimentos mais à direita hoje. Sim? Parece que não tá mais, hein? Um local explicitamente mais de depoimentos de direita. Sim ou não? Acho que sim. Óbvio que não, é o público. Não, claro, não tem a menor dúvida. E como que você trabalha essa percepção sua? Quando você trabalhava, por exemplo, né, até porque não sei se a galera tá sabendo, depois a gente vai falar, você teoricamente já se desligou da Jovem Pan. Eu pedi para sair de lá, eu tô focado em projetos pessoais agora. Exato. Mas enquanto você esteve lá, e depois a gente fala sobre isso, enquanto você esteve lá, você tinha, vamos pensar, autonomia para exercer a sua forma de comunicação ou não? Lá realmente tinha um caminho que você tinha, vamos pensar, uma agendinha que você tinha que seguir? Não, ou não, você estava lá pelos contrário. seus conceitos mesmo? Total, pelos meus conceitos, zero... Confesso que não lembro, estou sendo aqui totalmente aberto contigo, nunca houve uma interferência externa da direção para podar determinado argumento ou me induzir a tomar determinada posição. Acho que pelo contrário, né? Eu fiquei agora 1 ano e 7 meses na frente do Morning Show, foi uma baita experiência para mim. Acho que enquanto comunicador e profissional mesmo, eu cresci demais, apresentando um programa ao vivo, 2 horas por dia, você falando de A a Z, desse cotidiano do mundo cão do Brasil, ali das apurações jornalísticas ao vivo, tragédias, coberturas históricas, mas de A a Z você falando na duração das 2 horas, desde a conclave para eleger o próximo Papa até a bunda da Gretchen, entendeu? Então, acho que me deu muito repertório aí para conectar com o que tem eco em todos os sentidos do debate público brasileiro atual. Agora, você, quando está num veículo de comunicação de massa, irmão, você naturalmente sabe o que o seu público, qual é a tendência geral do seu público, ou seja, naturalmente, eu na posição de apresentador ali avisei desde o início, quando me deram essa missão, de que se vocês quiserem só um leitor de teleprompter para passar a bola para os outros e não inserir o mínimo de pimenta ou também de provocação, sem ser um comunicador previsível também, como eu disse, alguém que só reforce viés de confirmação para atacar de novo, pregar para convertido. Aí eu avisei desde o início. E eu acho que nesse sentido, acho que eu consegui imprimir minha digital ali no programa ao longo desse período, mas sabendo estimular o bom debate, mas ao mesmo tempo ciente de que, se alguém na bancada enveredasse por uma posição talvez um pouco mais, não sei, progressista ou não sendo de direita, não é que você mina essa pessoa ou corta essa pessoa, você questiona essa pessoa, traz um ângulo divergente, estimulando o debate ali. Então, era uma posição interessante que eu tinha ali, que eu acho que eu muito mais me mirei na minha abordagem, e claro, com toda a humildade aqui, acho que estou longe de me colocar na mesma prateleira, mas é só porque eu tive essa escola do pânico que me revelou, mas muito mais na abordagem de um Emílio, que tem total controle do pânico e tal, como um apresentador que faz as inserções ali da própria visão de mundo dele e calibra, ou pelo menos orienta a discussão a partir das provocações que ele faz, a partir do que ele acredita, do que propriamente só ficar de uma forma passando a bola, de uma forma sem critério, pelo menos, enfim, sem colocar a famosa pimentinha, sabe? Sem dar aquele isqueirinho, sabe? Então, eu acho que isso gerava uma boa reação na audiência nesse sentido.
Como que é? Mas agora, tinha alguns temas assim, irmão, que não dava para não inserir a minha visão de mundo, e eu fiz questão algumas vezes de tomar lado e fazer provocações, mas sem jamais excluir ou debochar ou silenciar qualquer divergência. Pelo contrário. Mas teve- nunca teve problemas por isso. Zero. Nunca foi tolido por conta Pelo disso. contrário. Nem pelo deboche, contrário. um debochezinho? Debochezinho sei lá, sempre, Esse pô. pode, né? Não, tem que ter, pô, lógico. Não, senão, de novo, eu acho que, mas isso foi uma construção que eu acho que foi uma baita escola para mim, cara. De Pô, conseguir aliar, claro, precisão jornalística máxima, precisão fática. Muitas vezes tinham coberturas ali de tragédias ou acontecimentos que estavam ali durante a duração do programa, que sempre pegava de 10 a meio-dia, ou seja, é uma parte muito intensa do noticiário, quando geralmente alguma notícia bombástica surge entre 8, 9, 10 horas da manhã, isso pauta o resto do programa. Então, você ter esse distanciamento crítico, mas também aquela capacidade de você ajustar a rota na medida que as informações vão chegando. Então, foi uma baita escola nesse sentido. Pô, me lembra que, me falha a memória aqui, mas o Pavinato era do Morning Show, não era? Não. Não, O Pavinato fez ele o... era da- Ele é o... Pavinato, baita figura, adoro ele. Eu também adoro. Tá no Metrópolis agora, né? Isso. Ele estava no Linha de Frente. Linha de Frente. Não era na... Era o programa após o Pânico, de 2 às 4 da tarde. O dele deu ruim por conta de uma parada dessa, né? Deu uma opinião lá e... Eu acho que ele acabou se negando a fazer uma retratação a pedido da direção por determinado assunto lá onde ele teria, enfim, feito alguma provocação para um desembargador, de um processo que ainda estava em aberto. Ele se recusou e teve essa colisão e acabou saindo. Mas se manteve relevante. Sim, fica aqui meu solidário ao Pavinato, cara. A coragem que ele teve, a hombridade de manter a palavra dele e não se atratar. E o público reconhece isso, né? Claro, né? Tanto é que ele, vamos usar um termo, ele Pô, caiu pra cima, né? sucesso, cara. Ele caiu pra cima, ele sai do programa e fica maior ainda. E você já pode Merecido. falar quais seus projetos futuros agora? Tudo em aberto, cara. Pior que tá tudo em aberto, mas eu tô operando em várias frentes aí, focado principalmente na minha série de entrevistas internacionais. Tenho aprofundado muitas conexões aí que eu fiz no último ano e meio lá nos Estados Unidos, aqui também em alguns países da América Latina. Mas como bom mineiros que vocês são, melhor comer quieto que come 2 vezes. Cara, eu não quero acho- dar um passo maior que a perna e também quero só, enfim, anunciar quando já tiver Tu vai acabar consolidado. entrevistando o Trump, hein, velho? Ó, Existe essa possibilidade. Do you think so? It's going to be so great. So great. 3 brothers. You look at these guys, these are my bastard brothers. They are stupid people. And I'm the best brother ever. I'm number 3 and number 1, actually. They're number 2, number 3. They're pathetic brothers. Believe me. será? Vamos ver. Pô, ia ser da hora, hein, velho? Ia ser muito foda mesmo. Mas Você é o tipo formou de coisa em- que é melhor no... que é melhor, eu acredito muito em predestinação, deixar as coisas se arranjarem da forma que vão cair, os astros se alinharem, mas também a coisa não cai do céu. São operações complexas. Depende Sim. muito de você regar a relação, cultivar certos laços, provar a viabilidade, exaltar a tua plataforma e partir para a persuasão e para o convencimento. Isso, cara, se meu pai fosse embora amanhã, ele ensinou uma coisa que eu levo como mantra, eu e meus irmãos, que é cultive as boas amizades. Então, cultivar é você ali regando a planta, se mantendo ali ativo, não aparecer só para pedir, porque senão você fica com essa... Você pode rapidamente ficar com a peste de pidão, deslumbrado. Então, são conexões que você tem que ir azeitando e tem que ir estimulando, né, irmão? Então, acho que isso é questão de tempo. Não Algumas já pode- estão bem avançadas, mas tá quase aí. Eu comecei a série de entrevistas internacionais, o Vozes do Poder. Entrevistei o Bob Kennedy Jr., que é sogro da minha irmã agora, e também o Jordan Peterson ano passado, quando ele esteve aqui no Brasil. Então, foram aquelas conversas que são... Ali é jogar... Sensação de jogar Champions League, assim. Mas ali o Bob Jr. ali pra você fica mais fácil, tá quase na família. Exato. Da família já, né? É da família já. Já é da família. Mas ele é um baita cara. Mas não Controverso, merece, polêmico, mas sem dúvida alguma ele comanda um dos maiores orçamentos públicos do planeta hoje, né? É 1,8 trilhões de dólares, o PIB brasileiro é 1,9 tri. Então, só para você ter a dimensão da missão que ele está agora. E então, acho que eu consegui entrar em alguns temas ali que foram... que eu fiquei com essa autocobrança, né? De como não deixar que a conversa ficasse muito restrita às ações que ele está fazendo domesticamente nos Estados Unidos, que uma plateia brasileira ficasse meio boiando e não entendesse, né?
E eu acho que a entrevista acabou enveredando por vários caminhos interessantes e falando de temas aí que afetam a humanidade hoje, né? Então vai desde obesidade, ansiedade, padrões de alimentação, como isso acaba acarretando o aumento ali das taxas de diabetes e de autismo mundo afora. Então, acho que deu para a gente extrapolar para vários caminhos interessantes. Ô, André, assim, é nítido que o século XX foi dos Estados Unidos. Sim. O século XX é o século dos Estados Unidos. E eu vejo que o governo americano ele tem esse projeto de tornar o século XXI continuar sendo o século dos Estados Unidos. Só que a China vem crescendo, né? Ela é dona da maioria das rotas comerciais do mundo, né? As novas rotas da seda. Os caras estão muito fortes. E eu já ouvi falar que o norte-americano olha isso e pensa assim, pô, pode ser que esse século seja um século chinês. E isso seria um desastre. Talvez um desastre até correndo o risco de perder o dólar como a moeda do mundo, né? Você acredita que os Estados Unidos vai conseguir superar isso esse século? É uma questão civilizacional, né? Que os Estados Unidos, acho que elegeram o Trump agora quase como uma última tentativa de reverter essa desindustrialização brutal que eles sofreram, de tentar, de alguma forma, equalizar aí as forças geoeconômicas, comerciais do planeta para tentar nivelar minimamente esse jogo depois de algumas decisões que foram auto-infligidas, né, por várias administrações republicanas e democratas que foram trazendo a China para o concerto global das nações e ela foi mostrando que o projeto de poder da China vem desde Confúcio, né, que é muito mais calcado em tempo e paciência, paciência e tempo, que vem desde o Tolstói isso, então, dessa visão de longo prazo, né? Então tem aquele consenso formado, pelo menos ali no entorno do Trump, que essa perspectiva de reindustrialização americana chegou quase que não vai ao racha, entendeu? Então eles estão tomando decisões que podem ser amargas no curto prazo, mas que tem um clima interno lá de se não for agora, será quando, né? De tentar frear esse processo que parecia incontornável. Agora, o que você falou foi certeiro, né? Na mesma medida que o Roberto tinha dito aqui, né, que os Estados Unidos, assim que venceram a Segunda Guerra, poderiam ter imposto a visão de mundo e tentado incorporar vários territórios, afinal, eles tinham prevalecido como os grandes vencedores. Se tem algum argumento moral que valida, né, a experiência americana, foi que eles só ajudaram a reconstruir vários territórios dilacerados ali na Segunda Guerra e claro que de forma do soft power deles, que foi avassalador na cultura, né, no entretenimento, eles fizeram uma americanização de vários países mundo afora, né? Só que foram afetados na Segunda Guerra, mas enfim, acho que o Trump está tentando reeditar a doutrina Monroe agora também de reconstrução da América Latina, só que a grande mudança que a gente vê nos últimos acontecimentos é que o governo americano estaria disposto a negociar até com regimes orientados à esquerda no nosso hemisfério, com uma doutrina muito menos voltada agora para tentar não só conter o avanço da China ou da Rússia, mas focado em pacificar a esfera de influência regional imediata aqui na América do Sul e América Latina. Acho que o maior movimento que escancara isso foi o próprio documento que foi anunciado pela Casa Branca aí nos últimos dias. Hoje, enfim, estamos falando do início de dezembro, 8 de dezembro aqui, onde essa reorientação da política externa, pelo menos para a virada do ano, acho que aparentemente vai ser muito mais voltada aqui em tentar conter o regime Maduro para servir como um aviso geral de quais são as linhas vermelhas que o governo Trump e os Estados Unidos não vão tolerar. Eu acho que realmente o divisor de águas nesse avanço de colocar 1/3 do efetivo militar americano ali no Mar do Caribe foi a tentativa do Maduro de pedir para os russos mísseis balísticos com alcance intercontinental, que foi prontamente recusado pelo Kremlin, mas acho que foi também o estopim para o governo Trump falar isso, nós não vamos aceitar, e por isso que a gente está fazendo essa incursão ali eu brinco que é o tubarão laranja de topete avantajado que está ali circulando ali o Mar do Caribe
Mas eu acho que é improvável, posso queimar a língua aqui, mas eu acho improvável que haja um engajamento militar físico de tropas americanas correndo o risco de ter mortos e baixas ali dentro do território da Venezuela, né? Acho que o Maduro detém mais controle sobre a Guarda Bolivariana, que é um exército paramilitar, mas os generais do exército venezuelano, que tem como fonte de receita principal a exportação de drogas, estão ali tendo todas as embarcações, já foram mais de quase 25 nessa altura, exterminados ali e por mísseis teleguiados, né? Então, eu acho que daqui a pouco acho que tem todos os contornos para que os generais do exército, de alguma forma, façam essa negociação para entregar uma saída honrosa para o Maduro e entregar ele para eles manterem o mínimo de controle sobre o que resta a eles dentro da Venezuela, né? E eu acho que o Trump acabou enxergando no governo do PT, no Lula, um parceiro regional improvável depois de tantos arranca-rabos e trocas de farpas ao longo de todo esse tempo, como o único, talvez, parceiro regional que tenha interlocução com Caracas, com o entorno do Maduro, para ajudar a azeitar essa saída honrosa que também não evite um morticínio dentro da Venezuela, porque se houver realmente assim uma troca de tiros, primeiro que domesticamente dentro dos Estados Unidos, a paciência do americano médio com guerras mundo afora já foi para o saco há muito tempo. Insustentável. Isso seria caixão e vela preta, como diria o nosso amigo Marcelo Brigadeiro, caixão e vela preta para a aprovação do Trump e da base maga dele, que foi erguida a partir do sentimento de que não faz mais sentido. Guerras. Exatamente, evitar o que eles chamam de regime change, né? A derrubada de regimes para tentar implantar uma democracia com DNA americano num solo que simplesmente não tem o DNA compatível com essa visão de mundo. Iraque sendo o maior exemplo disso, né? Basta ver que essa tentativa que a doutrina Bush teve, né, principalmente desse aventurismo militar para tentar implantar uma democracia nos moldes americanos no Oriente Médio, eles tentaram fazer o projeto de desbatificação com 2 A's, que era o Partido Pan-Árabe iraquiano, que eles de alguma forma queriam tirar, achando que isso poderia de alguma forma florescer a democracia lá. Pelo contrário. Desbatificação. Aí esse Partido Pan-Árabe acabou fugindo para o Levante, para a Síria, e o Estado Islâmico foi criado. Mesma coisa na Líbia também, que houve aquela insurgência dos radicais na Líbia para depor o Gaddafi, com muita munição e financiamento americano, mas claro que houve uma tomada ali do vácuo por elementos muito mais extremistas, ou seja, esse consenso, enfim, neoconservador, como eles chamam nos Estados Unidos, foi completamente desmoralizado. Ou seja, como é que o Trump vai, apesar dele poder se apresentar como America First ou contra essas incursões indefinidas em países mundo afora, mas eu acho que a doutrina Trump hoje, se a gente vê friamente os movimentos que ele já fez, principalmente no Irã recentemente, eu acho que ele tem uma visão muito mais pragmática, transacional, de custo-benefício. Ou seja, são incursões cirúrgicas, pontuais, sem ser uma invasão por prazo indeterminado, com essas fantasias irreais de tentar mudar um país por dentro, quando simplesmente não tem predisposição do povo, nem cultural para tal. Então, é meio que para dar um recado e sempre avaliando numa visão de custo-benefício e também analisando metas e retornos ali no curto prazo, táticas, né? Uhum. Eu acho que o Trump se assemelha. Por que as pessoas ficam questionando? Por que ele... Eu acho que ele se orienta muito mais para aquela lógica do bucks, not bombs, né? Ou seja, grana, ou seja, possivelmente analisando qualquer incursão militar como uma possibilidade também de ganhar divisas, remessas, retornos financeiros, eventuais acordos financeiros, e não só atacar bomba e destruir e deixar aquilo ali para elementos piores entrarem no lugar, né? Uhum. Agora, eu acho que tem o seguinte, se ele entra lá e decapita o Maduro em praça pública, lá um Delta Force ou os Navy SEALs estão lá com a cabeça do Maduro em praça pública, eu acho que seria péssimo, porque a região da América Latina e América do Sul toda se criar... elevaria o já existente sentimento anti-americano para a estratosfera, todo mundo se armaria contra os americanos. Eu acho que principalmente os cartéis no México e até o governo central no México e na Colômbia principalmente,
Gustavo Petro na Colômbia, a Cláudia Sheinbaum no México e também todos, enfim, as Farc, os movimentos revolucionários, guerrilheiros na Colômbia que ainda existem, também os cartéis mexicanos. Se eles vissem que os Estados Unidos está disposto a ir até as últimas consequências para depor e matar um governante, por mais asqueroso e questionável que ele seja, eu acho que isso daria um recado para esses regimes ali que estão num nível menor de temperatura e pressão, mas ainda estão na alça de mira dos Estados Unidos, nessa incursão sem precedentes para o nosso continente, né? de influência americana, de incursão militar bélica americana. De, tipo assim, quando o cara... Você tem que... Aquele famoso conceito, né? Você tem que dar uma saída para o seu inimigo, né? Você tem que dar pelo menos alguma saída honrosa, né? Algum caminho para que não chegue às vias de fato. Eu acho que quando você começa a emparedar o seu inimigo e deixar claro que você está disposto a decapitá-lo em praça pública para poder depô-lo, eu acho que isso também gera uma sensação de instinto de sobrevivência que armaria todos esses dois países e viraria uma questão existencial mesmo. Então, se eles são capazes de fazer isso, e por isso que talvez houve essa reorientação, que é inacreditável, né? Eu acho que o Luiz Inácio Lula da Silva é um sujeito de sorte também, que eu acho que foi esse impasse venezuelano que foram as alavancas... Ele já tá dando sorte há mais tempo, cara. Há mais tempo. Desde 2002, é impressionante. Desde que nasceu, eu acho. Desde a Dona Lindu. Mas, ó, eu acho que ele tinha duas alavancas, né? As alavancas das tarifas. Por acaso, nas principais exportações brasileiras para os Estados Unidos foi onde começou a doer para o consumidor médio no mercado interno americano. Proteína animal, café, que, pô, vai desde hambúrguer e... Pensa em McDonald's, Starbucks e Tropicana, tá? E são itens muito comuns para o americano médio, né? E começou a encarecer. Então, eu acho que as alavancas com a guerra tarifária contra o Brasil começou a doer onde não poderia doer para o americano médio, então ele teve que reverter. E o impasse venezuelano, por incrível que pareça, fez com que ele buscasse, acho que o Lula, e a gente vai ver os próximos capítulos, né, de ser esse interlocutor regional, fazendo com que... Aí a gente já está ouvindo aí o burburinho de que até as sanções econômicas e pessoais e individuais contra os ministros do Supremo podem ser revertidas. Aí, meu amigo... Essa aí eu tenho uma informação... Você não tem informação de nada. Eu falei ou não? Não falo. Você não tem informação de nada. Não vou falar nada, aí. então deixa. Não vou falar. Mas tu acredita que realmente o problema com a Venezuela é droga, cara? Então, eu ia te perguntar sobre isso e mais. Porque eu entendo que essa leitura que você fez, agora que você passa ela pra gente, fica bem nítida. Tá. Mas me parece que o Lula, que era um amigo, eu vou tratar como um amigo próximo. Sim, companheiro. De andar junto, já tinha mostrado sinais ali na eleição de que não, eu tô contra esse tipo de eleição, criou um mal-estar entre os dois. Mas ele falou, coisa que era impossível pro Lula se manifestar nesse sentido, nunca tinha visto. Mas o Celso Amorim, o chanceler de fato, ainda segue relativizando tudo que o Maduro representava. Mas eu acho que você vai falar do BRICS agora, né? Do BRICS também o Lula vetou ali, né? Da Venezuela entrar, né? Tipo assim, foi aconselhado que ele acha que não deveria estar participando no momento. Eles falam que foi um erro também... do Lula, né? Todo mundo critica o Lula. Então, mas você percebe que o Lula reiteradamente ele veio dando uma podadinha ali também porque eu acho que a situação ficou insustentável por demonstrações sucessivas de quem é o Maduro, que até onde ele estava disposto a ir para manter o poder ali. Eu, pelo menos é a minha opinião, eu queria ouvir de vocês, mas eu acho que parte também desse movimento do Trump é para evitar que o Lula continue como esse porta-voz regional do BRICS. Porque se os Estados Unidos continuar só, de alguma forma, colocando Lula no mesmo balaio, ou no colo da China e da Rússia, do Kremlin, de Moscou e Pequim, para sempre, é como se o Putin e o Xi não estavam nem se manifestando sobre desdolarização e o Lula se propondo a ser esse porta-voz, boquirroto, bravateiro, que está disposto a falar, enfim, os temas espinhosos e polêmicos que poderiam interessar Pequim e Moscou, mas ele estava ali na ponta, sendo esse porta-voz. Eu acho que o Trump também percebeu, vamos tentar trazer esse cara para o nosso lado, ou pelo menos voltar ao conceito de o Brasil dançar com as duas frentes, né? Porque o Brasil começou a dançar muito com esse eixo autocrático, né? Muito mais do que
do que estava há pouco tempo atrás. Eu não sei, assim, eu não estudo tanto o assunto. Eu tô vendendo aqui o peixe que eu comprei para você. Vamos entender Por exemplo, os peixes aqui. eu converso com várias pessoas da esquerda, o que eles estão falando. Por favor. Ó, a rota da droga, ela não acontece pelo Mar do Caribe, Tá, ela vai pelo Pacífico. pode ser. O interesse do Trump não é acabar com esse tráfico de drogas, até porque esse cartel de los soles não existe na Venezuela. O interesse do Trump é no petróleo venezuelano, que a reserva de barris de petróleo dos Estados Unidos nunca teve tão baixa, e isso dá para você verificar pelos números. Tá. Então, é um interesse, inclusive, na maior reserva de petróleo do mundo, que é, no caso, a Venezuela. Né? E eu conversei com um amigo de Maduro, um cara íntimo do Maduro, e ele Tá falou, quente, hein? eu duvido muito, ia ser uma das maiores decepções da minha vida Se? se o Maduro saísse da Venezuela. Da sua vida. Da vida desse cara. E o Maduro Se não ele- se Que entrega, é muito né? amigo do O Maduro Maduro. não Ele se falou, entrega, não Maduro não se negocia. entrega. Morre de pé. Não se entrega. Afunda com um barco. Inclusive, ele tava com o Maduro há 3 meses atrás. Comendo o Wagyu Kobe A5 do Nusret, fatiado ali com sal do Himalaia. Ah, esse pessoal come Piaget bem, no né? pulso. Esse pessoal come bem, né? A gente sabe. Não, mas enfim, acho que... Eu queria saber sua opinião sobre isso, né? É petróleo? É droga? Eu vou ficar no campo da hipótese igual a você, irmão, porque também, mas acho que ninguém é ginasiano aqui de achar que só tem um interesse de contenção. Eu acho que o interesse de contenção regional e evitar a esfera de influência chinesa e russa no quintal americano, acho que isso é assim, Sim. É fator decisivo inquestionável. mesmo, né? Eu acho, Inquestionável. sinceramente, eu acho que o pedido do míssil balístico que o Kremlin também fingiu que não era com eles, eu acho que isso foi uma espécie de gota d'água para os Estados Unidos fazer o que está fazendo. Não é normal você despender tanto capital político e capital, cara, pecuniário, militar. Pô, quanto você acha que já gastaram Nossa. só para estar ali rodeando ali a região? Então, para fazer isso, para não ter de novo, voltando à lógica de custo e benefício deles estarem medindo um resultado prático, tático, de pelo menos curto, médio prazo, acho que isso existe. Se envolve também, eventualmente, se apoderar do petróleo, aí só a ver também, né? É muito fácil. Vai ficar suspenso no ar aqui esse veredito. Mas eu acho que a saída do Maduro para tentar regenerar lá o regime político venezuelano, acho que isso é algo... Dá para a gente cravar como vai ser, não sabemos, mas que isso ao que tudo indica, uma meta aí de curto, médio prazo deles, acho que é inegável, né? Se não tivesse esse conflito que está tendo agora... A própria Maria Corina Machado, líder da oposição, dedicando o próprio Nobel da Paz ao Trump. Claro que ela está jogando o jogo dela, mas parece que para os venezuelanos que estão reféns desse regime, pelo menos desde 99, acho que chegou àquela culminação de... Não há outra alternativa a não ser essa. Né? Então, mas os Estados Unidos também tem vários poréns para também não ir para guerra desbragada ali com eles. Né? Isso é muito louco, né? Porque assim, a gente conhece vários venezuelanos aqui no Brasil. A gente já conversou com alguns aqui, o Robertinho conhece. Mas tem vários na nossa cidade. Migrantes forçados? Migrantes? Pessoas que tiveram que sair da Venezuela, né? Porque foram... Qual foi a linha? Empresa quebrou, tudo. Então, assim, eles reconhecem Maduro como um regime tirano. A gente saiu de lá porque a gente perdeu tudo que tinha, Diferente do Chaves. tudo, né? Oi? Diferente do Chaves, por exemplo. Diferente do? Diferente de Hugo Chávez. Do Chaves. sim. Eles veem o Chaves como um cara que fez bem, apesar né? de ser autoritário e tudo mais, mas que o que ele fazia era justo. Mas a percepção com Maduro não é a mesma. É só de tirano mesmo. Mas outras Sem pessoas... ser justo, sabe? Ele não tem o... Outras pessoas falam que as sanções que a Venezuela teve, isso acabou desgastando muito a Venezuela. Mas e por isso passou pelos momentos ruins que passou, né? Mas a Venezuela já vinha se recuperando, já vinha crescendo, aumentando a produção de petróleo, que quando no pior momento da Venezuela estava produzindo 300 mil barris por mês, já estava produzindo 1,5 milhão de barris por mês. Mas por Então, que aquele movimento que aparentemente foi frustrado de tentar anexar Essequibo na Guiana, que é o país que mais
mais cresce no planeta hoje. O maior crescimento de PIB do planeta é a Guiana, que está ali explorando a roda, a torta e a direita, a margem equatorial. Um crescimento estratosférico. É o país que mais cresce do mundo. Ao ponto que eles estão usando até as divisas, né, as receitas dessa exploração, estão entregando um cheque de algo em torno de R$ 2.300 para cada habitante. Algo que, e aí a gente vai deixar na prisão perpétua da miséria a maioria dos nossos irmãos e compatriotas ao norte ali, quando eu acho que tem um baita conceito, né? Tem um baita conceito que é o conceito do Nixon na China, né? Foi necessário um presidente do Partido Republicano, ou seja, da direita americana, aproveitando esse verniz ideológico dele ser de direita, ou seja, do campo ideológico oposto, para ele fazer um movimento diplomático que qualquer presidente de esquerda, se tivesse feito, qualquer democrata nos Estados Unidos, poderia ser acusado de um traidor comunista, como se ele fosse um canhoteiro infiltrado no centro do poder americano. Como é que esse conceito se aplica hoje, né? Essa questão de... Talvez é necessário para tomar certas decisões que a realidade impõe, como, por exemplo, o início formal das pesquisas para haver o eventual licenciamento, identificação dos poços e eventual exploração do petróleo na margem equatorial. Foi necessário um governo de esquerda, como o do Lula, para poder, de alguma forma, normalizar um movimento que, se fosse num governo Bolsonaro, jamais isso teria sido autorizado como foi. Então é interessante isso. Assim como provavelmente se a gente tivesse um Bolsonaro ou um Tarcísio na presidência hoje, talvez o Trump não teria tido esse parceiro regional capaz de ter interlocução com a Venezuela, e a gente vai ver o próximo capítulo em breve, né? Se o Maduro vai realmente bancar o Marte, o Peixerrão, o Alazão, o cachorrão mesmo de Caracas, ou se ele vai botar a viola no saco e, sei lá, arrumar um asilo em São Petersburgo, ou na Bielorrússia, ou em Miami. Não, Miami não. Miami não. Mas você entendeu o meu ponto, né? Eu acho que isso é um conceito interessante, né? O conceito do Nixon na China, porque foi o Nixon que fez a primeira movimentação americana junto aos chineses para poder começar a normalização de relações com a China. Presidente de direita falando com a potência comunista. André, mesma coisa o governo Lula fazendo com a margem equatorial. Pensando naquela primeira hipótese que você trouxe aqui para a gente, dos Estados Unidos realmente terem um enfrentamento contra o narcotráfico, contra o cartel de drogas e tudo mais, o Brasil hoje é um grande distribuidor de drogas. Né? E tem uma conversa aí de transformar o crime organizado, o narcotráfico, como terrorismo. Sim. Tem uma teoria de que se a gente transforma isso aqui, aprova uma lei para que a gente vai ter o USS Gerald Ford na Baía de Guanabara atirando em barquinho ali. Isso, o que é isso? Eu não vejo espantalho, o que está acontecendo? Eu acho que tem muito espantalho aí e também... Ou é proteção mesmo, tem gente grande lá dentro e fala assim, não transforme isso em terrorismo, não. Você não vem me foder aqui dentro da minha casa, não. Porque tem gente infiltrada lá. Você diz gente infiltrada onde? Do crime organizado, dentro da política, dentro das grandes estruturas, Brasil, com certeza. Não tem a menor dúvida, né? Basta ver que... Enfim, se a gente fala de primeiro comando da capital, a gente está falando de Paraisópolis ao Paraguai, né? De Portugal à Pensilvânia. Hoje em dia eles têm células. Então que é uma multinacional, uma holding do crime, acho que está todo mundo... Enfim, já esse consenso vai sendo pacificado, né? Agora, se você olha também o Comando Vermelho e o Brasil per capita de todos os países da América Latina é o que tem a maior fatia do seu território hoje sob o domínio da lei do fuzil, ponto final. Per capita e proporcionalmente falando. A gente está falando, pelo menos o último levantamento que eu vi, de 50,6 milhões de brasileiros, ou algo em torno de quase 30%, 28%, 29% do nosso território, já sob domínio e de novo, acho que alguma coisa Lemos, o nome dele, que escreveu o livro, acho que Terrorismo Brasileiro, ou pelo menos mostrando que tem começo, meio e fim e que não é como alguns críticos. Ele é de Vitória, o parceiro dele. Isso, o parceiro dele, que era outro juiz, foi morto pelo crime organizado. Então, pô. Mataram um juiz, mano. Cara, se tem uma experiência que eu acho que
me enriqueceu, pelo menos me esclareceu, pelo menos acho que me elucidou o tamanho do problema que a gente vive, foi estar no Morning Show diariamente ao vivo e percebendo que o mundo cão brasileiro e como essas várias tentáculos do crime organizado chegaram desde de golpes digitais, cibernéticos, como eles estão despudorados completamente, cara, como a perda de audácia, assim, a perda de pudor e a audácia chegando a um nível inimaginável, desde dessas humilhações, aí, principalmente com idosos e geralmente jovens mulheres, principalmente na alça de mira ali no dia a dia, no motorista que já está com IPVA nas alturas, sendo alvejado, com carro roubado e humilhado todo santo dia, até, tomar de assalto vários nacos do território brasileiro e colocando lá a bandeira, figurativamente falando, outras vezes literalmente falando, dizendo que e as barricadas no Rio de Janeiro, principalmente, sendo a maior demonstração disso. E, de novo, ou a gente aceita isso como algo normal e vai empurrando com a barriga e vai naturalizando o absurdo, ou tem um enfrentamento proporcional à audácia deles. Então, eu acredito que você podendo ter um intercâmbio mais profundo com o que há de mais sofisticado, preciso e moderno no planeta, que eu acho que na prática é o que um intercâmbio, uma vez enquadrando como terroristas representaria, eu acho isso o mínimo que a gente pode fazer para tentar contra-atacar eles que perderam qualquer pudor em atacar e muitas vezes escravizar fatias imensas dos pobres e oprimidos brasileiros que a esquerda diz defender e se arvora a defender a vida inteira. Desculpa, galera, eu queria ouvir de vocês, assim, claro que não tem, não dá para ouvir da gente. Não dá o cara fala bem pra caralho. Mas complexo e lógico. Mas botando o pé no chão aqui, irmãos, assim, eu acho que para mim, é muito fácil também, como a gente sempre usa aquela analogia, né, dos sociólogos de pantufa, né, cravando, né, com as suas teses, dizendo que pode, achando que, o combate ao crime organizado é o brasileiro médio virar o Flintstones e tacar a pedra na cabeça do vagabundo, mas, por outro lado também não é partir para uma bravata, como diria o Ciro Gomes, vem igual anjo vingador, vai descer dos céus, vai estalar o chicote e vai solucionar o problema da segurança, porque não vai. Então, esse combate é muito mais multifacetado, mas eu acho que diante do tamanho da cagada que está armada, a gente poder dispor de todos os métodos mais fortificados, modernos, aí na vanguarda do que tem mais, cara, forte e potente aí na guerra, no sentido de guerra assimétrica, guerra irregular, guerra urbana, acho que o Brasil não deveria pensar duas vezes em poder, ter a seu dispor esse tipo de instrumento. Eu acho que isso, sem dúvida alguma, o que essa classificação como terroristas geraria. E não classificar como terroristas, na prática, é você coadunar com todas as práticas flagrantemente terroristas que eles vêm aplicando dia após dia. Então, eles têm a própria cultura, os próprios hinos, os próprios signos, os próprios métodos, o próprio domínio territorial. Desculpa, o terror que se você põe nos moradores mesmo, a galera isso não pode falar, isso que eu ia falar aqui. Desculpa, eu acho que ali, claro que, de novo, eu estou relutando aqui só não cravar como se não houvesse margem para debate aqui, entendeu? Porque essa, para mim, é a questão civilizatória aí do brasileiro, do Brasil se render definitivamente ou impor uma guerra a essas células terroristas, facções terroristas do Brasil afora, né? Que é simplesmente a reação dos moradores do Alemão e da Penha e de comunidades como Vila Cruzeiro, Jacarezinho, aí vai desde... Você pode puxar Musema, Gardenia Azul, na Zona Oeste do Rio, dentre tantos outros, que foram os mais entusiastas pela mega operação que foi feita no Alemão. Também é um contrassenso você acreditar que só passar o cerol e matar vagabundo, como foi o caso ali, que só isso vai resolver, mas que foi talvez desferiu um retrocesso assim considerável e também deixou uma mensagem flagrante para eles que determinadas coisas não vão ser mais toleradas a partir de agora. Acho que isso foi mais do que necessário, mas também imaginar que só isso vai resolver é um contrassenso. Mas a adesão, o apoio que houve ali, assim, cristalizado, algo quase 90% na pesquisa que saiu do Atlas, né? Aí os críticos vão dizer, não, a amostragem foi muito específica, foram em áreas, foi pela internet, logo
logo tentando refutar ou de alguma forma deslegitimar aquele levantamento, né? Mas desculpa, um número desse monte, cara, desse montante, algo em torno de 80% beirando 90% de aprovação em quem mais sente essa porra dia após dia, eu acho que eles estão dispostos a estarem ali na alça de mira, muitas vezes correndo risco, tendo o cotidiano deles embargado e interditado por causa, para eles estarem ali naquele inferno na terra para poder desferir, enfim, fisicamente contra esses vagabundos o que eventualmente eles podem estar na alça de mira e eles podem ser afetados. Eles estão dispostos a pagar esse preço para poder ter esse enfrentamento. Quem é que vai entender mais sobre a realidade? Nós três aqui ou eles lá? Então, acho que tem que ter isso em mente. O que a gente tem que ver você chegou... Mas só passar o cerol não é solução. É sobre isso. Porque eu vi um vídeo. E o dia de amanhã, né? Eu vi um vídeo seu falando, e aí você teoricamente é do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Então, carioca, nascido, criado e vivido. E vive muito mais essa realidade até do que a gente, que é lá de Minas. E você falando, por exemplo, da Alerj, né? Você viu? Não, inclusive. Né, 5 ex-governadores presos, os líderes da Alerj no mesmo caso, e você fala sobre isso. Tipo assim, se você tira essa peça só e não desmantela o negócio, trocar um colaborador ali é muito simples. Se regenera na memória. Exato, entendeu? É uma leitura muito profunda, não é só ir lá e tirar um cara. A gente tá falando de Paulo Melo, Sérgio Cabral, Jorge Pisciani, José Nader e agora Rodrigo Bacelar, que teve a Comissão de Constituição e Justiça da nossa gloriosa Alerj já votando contra. Só de haver um mecanismo interno dos pares do Bacelar dentro da Alerj poderem influenciar numa investigação em curso de uma determinação do Supremo Tribunal Federal e uma investigação da Polícia Federal com chancela do Ministério Público, eles poderem reverter a prisão de um sujeito, de um gangster de terno da pior espécie como o Bacelar, mostra que está tudo errado com as engrenagens desse sistema e como o sistema tem todas as alavancas para poder se autoproteger, né? Então, cara, enfim, que o Rio de Janeiro é uma esculhambação, a política fluminense, isso ficou cristalizado no imaginário, no consciente coletivo do brasileiro, pelo menos desde o Tropa de Elite, que foi acho que foi paradigmático aquele filme, né? Aquilo ali marcou época. Mas, estamos vendo essa situação do jeito que está agora, sinceramente. O cara retomando os trabalhos, ou tendo agora a perspectiva de, no plenário da Alerj, ele ser votado novamente para assumir a presidência da casa, ou pelo menos ter o mandato suspenso. Enfim, isso está em aberto, isso é um desdobramento de hoje, né? Até aí a hora, eventualmente, a gente vai saber o que aconteceu. Mas é tipo assim, como é que faz para a gente poder, enfim, trazer o mínimo de perspectiva de lei e ordem e regeneração com gente boa no Rio, que é uma usina de gente boa e de talento do nosso Brasil, mas que fica completamente repelido por quem dita as regras e dá as cartas na política do Rio há tanto tempo. Você acredita que tem uma contribuição do governo Brizola para o que vem acontecendo no Rio hoje? O conceito do brizolismo estrutural de não enfrentamento, ou de pelo menos de você... claramente foi o início, né? Ou pelo menos o nascimento da cultura que hoje... eu acho que isso é um conceito que muitos debatem, mas acabou que foi o que permitiu o crime organizado acabar se alastrando dentro de várias comunidades e verdadeiros continentes dentro do estado do Rio de Janeiro. O Brizola fortaleceu o crime organizado no Rio. Talvez não conscientemente na época, mas objetivamente sim, ao ter feito essa política de não enfrentamento e de quase não... dessa ocupação irregular ter se tornado a regra, pelo menos desde o segundo mandato dele no início dos anos 90. Tanto que você vê que foi um fenômeno que foi se aprofundando e se agravando loucamente por tanto tempo. Então isso vai desde ocupação irregular, todos os serviços públicos contingenciados ou afetados por isso, o crime organizado tomando de assalto, mas isso não dá para colocar só na conta dele, né? Mas acabou que tem o conceito do brizolismo estrutural, que foi de alguma forma você ter essa condescendência aí com a bandidagem que se infiltrou e impôs a lei do fuzil e, claro, o desdobramento das milícias, mas também virou quase que um fenômeno sociológico que acabou tomando várias partes ali do estado do Rio de Janeiro. Mas você não pode eximir de culpa, pelo contrário, toda a sucessão de governos que criaram esse esquema que a gente está vendo hoje aqui
e reféns novamente, né? E como é que faz o Rio de Janeiro para retomar o status de cartão postal minimamente? Pois é. E tem, desculpa. Hein? Não, como é que você, assim, sinceramente consegue imaginar que os consulados de países como Austrália e Estados Unidos contra-recomendam, ou pelo menos dão a entender que o Rio de Janeiro, que a gente sabe que não é exatamente assim, mas dá motivo suficiente para tal, quando você vê um ex-homem público argentino também, acabou errando ali o caminho para um ponto turístico no Rio de Janeiro, acabou baleado na cabeça, amargando ali, ficando num leito no Rio de Janeiro, no bico do corvo acabou falecendo. Basta uma porra dessas que a má fama acaba cristalizada na cabeça das pessoas e a gente cada vez mais com essa fama de narco-estado, né? E você ouve também que a gente fica tão refém daquela caracterização dos Simpsons também, como se a gente fosse um bando de Neandertal, que claramente é algo exagerado e forçado, mas naturalmente, quando você vê as coisas se acumulando um atrás do outro, casos assim desculpáveis, irmão, aí você entende por que há essa imagem. E desculpa, o soft power brasileiro passa necessariamente por projetar essa imagem que acaba gerando, as condições necessárias para a gente realizar o nosso eventual potencial turístico. E o Rio de Janeiro, hoje em dia, tem menos turista do que a Argentina. Macau, na China, tem mais turista do que o Brasil como um todo. Então, você vê que o Brasil, mesmo com as cidades históricas de Minas, com o Jalapão no Tocantins, com o Cristo Redentor, com as nossas 8.000 quilômetros de litoral paradisíaco, tem menos turista do que a Argentina e do que Macau, pô. Então, tem algo fundamentalmente errado nisso. Já viu que a nossa indústria, falo a indústria brasileira, Sim. ela já é muito abaixo aí de muitos países do mundo, né? E no Brasil, as 3 capitais que mais sofrem a desindustrialização, Rio de Janeiro, Salvador e Belém. Tragédia. E por acaso são as 3 capitais mais violentas do Brasil, né? Rio, Salvador e Belém. Não tem emprego, não tem indústria. Né? E alguns analistas falam... O fenômeno mais recente, que é até como a uberização da economia, né? Até como a iFoodização da economia, Sim. gerou perspectivas para muitas pessoas que estavam ao léu, largadas à própria sorte, e acharam no espírito mais brasileiro impossível de se virar e não desistir nunca, acabaram achando um meio de trabalho para poder ter o mínimo de receita individual, perspectiva de trabalho, dignidade, e acabaram não indo para o crime organizado. Ou seja, também tem isso a realidade se impôs, né? Mas o preocupante, André, é ver que, por exemplo, no caso do Rio é até pior, né? Porque a maioria dos empregos formais que tem no Rio de Janeiro hoje, Exato. Eles advêm da Petrobras, né? É a famosa doença holandesa. Exato. Que, inclusive... A monocultura do petróleo acabou gerando essa dependência, falta de também como expandir o nosso arcabouço econômico, pelo menos as nossas avenidas econômicas, ficou muito refém. Nessa altura é melhor, eu olho o copo meio cheio, né? Ainda bem que pelo menos ainda tem uma indústria ali de petróleo, né? E aí que tá o problema, que em breve ela deve sair do Rio para explorar o petróleo da margem equatorial, né? Mas aí, isso aí até uma informação interessante. Você acha que faltaria capacidade instalada para a Petrobras focar, em tudo, nas duas pontas, com a potência e a intensidade e o efetivo necessário? Você acha que a Petrobras não tem... É porque eles falam que o pré-sal ali não tem um tempo ali, né? Não é infinito ali, não é eterno, né? Então, assim, acredito que daqui 10 anos ali... Eu tenho uma cidade do interior de Goiás que um amigo meu mora lá, que é Niquelândia, né? Isso. E lá ele faz a exploração do níquel. E... Quando a empresa foi para lá explorar o níquel, a cidade cresceu absurdamente. A cidade inteira gerava ao redor daquela empresa. O níquel já não tem lá mais. PIB, né? Explorou todas as minas de níquel. A cidade morreu. Se você pegar poços de exploração de petróleo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o que Mossoró era antes e depois de todo o efeito de proliferação econômica que houve a partir dessa exploração por lá. Campos do Goytacazes, no norte fluminense, também outro exemplo muito claro disso. Uhum. Agora, para mim, eu estou sempre aqui, Rio, São Paulo, Rio, e é quase que uma experiência assim, é visual, é flagrante, né? Como você vê
várias carcaças de indústrias ali, passando pela Dutra, né? Ainda dentro do perímetro do estado do Rio de Janeiro, e quando você vai adentrando São Paulo e passando por uma mega cidade do interior atrás da outra, super pujante, porra, sede da Embraer em São José dos Campos, e antes você só vê um bando de armazém caquético, carcomido ali, enfim, no interior do Rio, e é um diagnóstico brutal, né, irmão? Mas agora, estranho seria se fosse diferente, analisando também que pelo menos 4 milhões de cidadãos da região metropolitana do Rio de Janeiro. A região metropolitana engloba Rio de Janeiro, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Magé, Tanguá, Seropédica, Cachoeira de Macacu, mas toda a Baixada Fluminense. Então vai São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, 22 municípios, né? 4 milhões já vivem ali em áreas completamente dominadas pelo crime. Você vê o aumento, assim, assustador também de roubo de carga, que é um Deus dará você atravessar ali e não ter o seu caminhão de alguma forma alvejado, cooptado, interceptado. O fenômeno inacreditavelmente agravado também de roubo de carga, não só, mas de veículo também, que houve uma epidemia, isso se alastrando por ali. É quase que você tacar em roleta russa, você passar com alguma mercadoria nessas regiões, né? Então, qual é o incentivo econômico? Você mesmo disse que você traçou essa correlação entre desenvolvimento e pujança econômica com perspectivas de industrialização de determinadas regiões, né, irmão? Então, é um diagnóstico muito duro, né? Assustador imaginar que pode piorar ainda mais a situação do Rio, você perdendo a Petrobras ali, né? Eu confesso a você que eu vou até entender se é nesse nível. Não, porque, claro, se você está se referindo mesmo à exploração do pré-sal. Não a sede da Petrobras, que eu acho que é lá. Essa não muda. Essa não muda, né? Mas não muda. Da exploração de forma direta. Eu vi você perguntar. Mas a exploração também lá na margem equatorial, que foi anunciada também contra a histeria, muitas vezes, do ambientalismo catastrofista, vai demorar no mínimo 7 anos desde hoje, quando foi autorizado o início dos estudos formais para ver o licenciamento. Então, no mínimo, daqui a 7 anos que vai começar a ter o primeiro poço sendo furado lá. Então, não, os vizinhos as pessoas têm que ter menos por baixo. Já tirou tudo. Se é que já não tirou lá, tudo. Por baixo. Se é que já não tirou tudo. Só tá bizarro. Bizarro. Como diria um amigo meu, Brasil vai? Não vai, de jeito não vai. Como é que foi? Você tava falando assim, como que a gente faz? Porque tá perdido mesmo. A gente enxerga hoje os defeitos da violência, do marasmo, da burocracia que o Brasil tem para desenvolver. Acho que até em alguns momentos bem intencional, não do Brasil, mas de interferências que eles colocam aqui. Por exemplo, a gente sabe que as ONGs são um problema hoje para travar o desenvolvimento que o Brasil deveria ter. E, cara, quando você pergunta o que a gente pode fazer, para mim só tem uma resposta. É a política. É através do voto, é através da eleição. Você acha que não é? O que você entendeu, por exemplo, você viu eleições dos Estados Unidos, você acompanhou lá diretamente. Tem diferença do que acontece lá e o que acontece aqui de política, quando muda um líder, por exemplo? Você veio de Biden para Trump. É diferente a eleição lá? O povo se movimenta? Sério? Você viu a diferença do Biden pro Trump, assim, nos Estados Unidos? Pô, irmão. Muito mesmo? Eu acho que tem acho que... E essa foi, acho que, a bola da vez na eleição de 2024 lá, que foi a onda migratória desregrada que o Biden e a Kamala Harris autorizaram e fizeram uma vista grossa claramente como projeto de Estado, né? De tentar, de alguma forma, pelo menos acenar para a base progressista ou também para os povos oprimidos ali da América Central e Latina, que eles teriam um amigo na Casa Branca, mas na prática, querendo se mostrar bonzinhos e caridosos, na verdade foi uma porteira aberta desregrada que teve até... Enfim, isso é um ponto também que depõe contra a Venezuela, que o Trump repete várias vezes, mas tem diversos casos provando que vários, enfim, manicômios também na América Central foram despejados dentro dos Estados Unidos sem filtro nenhum. E tem vários senadores e congressistas democratas agora dando o braço a torcer, por mais que eles torçam o nariz, mas o que o Trump está fazendo, pelo menos na fronteira sul, em termos de tampar aquilo ali, eu acho, e por tabela, por conseguinte, dando um baita de um recado que também acabou essa farra, isso é algo que está assim, pacificado, com várias outras críticas que podem ser feitas ao governo Trump, até a forma com a qual eles estão propagandeando
o trabalho da polícia alfandegária, da polícia migratória, que está tangenciando em alguns casos, com realmente cenas ali que... Beleza, vocês não precisam na porra da página oficial da Casa Branca botar uma música da Sabrina Carpenter tocando, enquanto tem lá um cara com polícia migratória, ICE, Immigration Customs Enforcement, porra, descendo a lenha numa mãe latina. Que isso? Morreu, né? Maluco também, que isso? Tipo, pra quê? Entendeu? Você querer erguer essa fachada de fortão em linha dura e lei e ordem intransigente não precisa com que você, enfim, faça esse tipo de demonstração, na minha opinião. Isso está gerando um dano na opinião pública que estava quase que unânime, pelo menos na frente de imigração, apoiando o Trump e reconhecendo que, porra, beleza, realmente as invasões ilegais despencaram abruptamente, sensivelmente, desde que o Trump assumiu o controle. Agora, também, como eu te disse, no caso do Brasil, acho que é flagrante, irmão, como que nem sempre as alavancas das tarifas geraram o resultado pretendido para gerar prosperidade econômica. O Trump fica se apoiando muito de que... No, we have trillions of new contracts, trillions of new jobs, we're going to have billions and billions of people. Ele fala no sentido de que essa promessa de contratos que foram feitos em acordos, como realmente rolaram, União Europeia, Japão, Indonésia, Filipinas, a Índia já estava avançando, a China em alguns... teve avanços consideráveis também. É como se o Trump... aquela viagem dele também, o alinhamento que ele está tendo com o Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, chega a superar uma... Até para o Trump, a forma que ele está falando de reverter a dívida de 33 trilhões de dívida pública americana, que vai gerar uma insolvência catastrófica para gerações futuras, não muito lá para frente, é também, de alguma forma, ele usar as tarifas para poder fazer uma receita sem precedente para o Tesouro americano. Em grande parte isso aconteceu, mas, por outro lado, essas promessas de contratos trilionários são promessas de 10 a 15 anos, por exemplo. Ele anunciando também que uma grande empresa taiwanesa de chips vai poder fazer uma mega fábrica no Arizona. Isso vai gerar empregos, divisas e também uma capacidade de gerar receita ali, mas até ficar pronto e começar a gerar tudo ali demora. Uhum. E ele está com a arma no pescoço, entendeu? Ao mesmo tempo que ele está prometendo a era dourada americana, parece que essa prosperidade pode até acontecer e tem uma perspectiva concreta de acordos já feitos e realizados por ele, porém, vai demorar um pouco, né? E o imediatismo do americano médio e do brasileiro médio é poder fechar um mês, pô. Então, não tem conversa. Então, ele está em maus lençóis agora para a eleição de meio de mandato, que se ele perder as duas casas, esquece. Ele vai ser empichado de novo e vai virar aquela vingança, né, dos democratas, vão querer tentar soterrar ele de qualquer jeito. Então, pelo menos, ele precisa manter uma das duas casas, que foi o que salvou ele de ter sido empichado ali em 2020, né? Uhum. Quando ele chegou a ser empichado na Câmara, mas no Senado tinha maioria republicana e ele foi absolvido. Pô, e ele tem mão de obra preparada lá no território americano para fazer... vou industrializar. Você acredita que a população americana ela tá pronta para trabalhar ali nessa indústria? Não, eu acho que ficou muito... Porque acho que esse debate... trabalhar, né? O americano em si não é acostumado nem ao trabalho. Mas esse debate acabou muito reduzido ao meme. Porra, não. Você vai pegar lá, então, o Mike Wazowski, para pegar o nome ali, de Madison, Wisconsin, um sujeito da classe média baixa, branca, que teve os pais carvoeiros e o avô dele era, enfim, manufatura pesada, e esse cara hoje que está ali... Enfim, talvez viu os empregos dele sendo exportados ali para o terceiro mundo. Se esse cara... Realmente, a única forma desse cara ser contemplado... Ele que votou no Trump 3 vezes... Que realmente a única forma desse cara ser contemplado na nova economia... Voltando ali para fazer o trabalho que o americano médio recusa a fazer. Ou seja, enfim, trabalhando ali na agricultura básica, na ponta, coletando verduras ou em alguma fábrica ali com graxa no rosto, calo na mão e nessa linha de... capacete. Então, mas eu não sei se é coisa... ali no frigorífico da JBS, tirando carne de... Exato, mas de novo, a nova economia... Os Estados Unidos é altamente baseada em serviços também, da nova economia, como produção de chips e todas as derivações aí também dessa cadeia de produção. Ou seja, acho que
nesse sentido, os Estados Unidos pode sim fazer o que eles chamam do conceito de reshoring, né? De utilizar alguns incentivos para poder atrair novamente certas indústrias que não são só essas indústrias que a gente tem em mente. Pensou em indústria, pensou nisso que a gente acabou de descrever, né? Aham. Mas também com um trabalho que requer alguma minúcia, alguma sofisticação, acho que isso pode ser sim um movimento crível, né? Mas, ao mesmo tempo, o próprio Trump teve que calibrar a rota algumas vezes, né? Quando vários magnatas aí, donos de empresas aí do que eles chamam de Big Ag, né? Ou seja, desses grandes conglomerados da agricultura americana, que já tinham ali vários trabalhadores ainda sem documentação, que já estavam ali trabalhando há mais de uma geração, já estavam nos Estados Unidos e estavam sendo, enfim, ali, identificados, capturados e deportados, e aí até houve uma represália do grande empresariado da agricultura, especialmente na Califórnia, e fez até o Trump corrigir a rota. Então mostra também que tem isso, né? Que é a realidade dura, crua e nua do mercado de trabalho americano moderno. Então também essa ideia de que terão americanos nativos suficientes para poder fazer o trabalho desagradável, eu acho que isso é algo também que a realidade provou que é ficção pura também. Assim, a gente conhece vários imigrantes que estavam ilegais nos Estados Unidos, pô, e a galera tava na construção civil ali, sabe? O trabalho que o americano não faz. O cara tá lá no telhado ali, pregando, batendo prego, tá na pintura, tá passando fita crepe na parede pra pintar um muro, né? Coisas que o americano não faz. Eu entendo que é uma mão de obra qualificada a hora que você coloca dentro de uma indústria, mas para você industrializar o país, você precisa construir a indústria. Né? Exatamente. Tem esses caras para construir lá dentro hoje. Eu não sei, eu tenho receio assim, eu lembro que dele obter sucesso nisso. Eu queria saber uma outra coisa, porque foi bem divulgado o Trump pegando a galera e jogando de volta para os seus países. Outro fato é que eu ouvi dizer que isso tá aí em curso, foi visto, né? Todo mundo viu isso. É que foi bem pontual, que ele não estava pegando aleatório. Tipo assim, o cara que tinha uma passagem na polícia, algum problema lá mais grave, não era o imigrante que estava lá só trabalhando quietinho. Não, isso agora é o que eu quero saber. Rapaz, de alguém que teve lá tio dentro. João trabalha no Itamaraty, tava recebendo deportado todo dia ali, velho. Porra, capaz, no esculacho mesmo, ó. Igual o André falou. Eu acho que foi uma coisa mais... Tava no esculacho. Eu acho que, enfim, foi uma coisa mais desregrada, indiscriminada no início, e teve gente que, beleza, tecnicamente estavam ilegais, mas acabaram sendo ali, escorraçados para fora do país. Só que acabou que, enfim, os excessos contra uma minoria acabou mascarando um processo que estava se enfocando nos que tinham alguma anotação penal, que tinham alguma participação em algum crime lá dentro, ou que vieram, enfim, já com passado, com alguma ficha criminal depondo contra eles. Acho que a vasta maioria dos casos ali de deportação foi focado nessa galera, mas aí passaram a ser herói indiscriminadamente, ou seja, de novo, excessos pontuais acabaram mascarando um trabalho que não é nem para eu julgar ou nós aqui, é para o americano médio julgar em grande parte, vendo como... Não dá para dizer que o Trump não avisou isso como parte central do plano de governo que ele estava se propondo, né? Sim, ele falou que ia fazer. Eu acho que... Também acho que, voltando à eleição de 2024, teve... Muita gente já atribui, porque normalmente quando as pessoas escrevem, os historiadores escrevem também o obituário, ou pelo menos a história de determinada eleição nos Estados Unidos, sempre salta aos olhos alguns episódios específicos, né? É impressionante como acho que já tem um novo consenso formado que foi uma propaganda do Trump no auge ali da eleição que cristalizou perfeitamente o espírito do tempo, o espírito da eleição e que deu a vitória para ele. Que foi lembrando que a Kamala Harris ela foi candidata na prévia democrata em 2020 contra o Joe Biden. Prévia essa que o Joe Biden ganhou. Mas a Kamala Harris era candidata no início. E ela tentou correr para a esquerda do Joe Biden, ou tentar ir para o flanco mais progressista, mais da extrema esquerda, para poder... Já que eles estavam lidando... Isso é um cálculo normal, né? Geralmente tem os centristas contra os mais ideológicos progressistas, vice-versa com os mais centristas da direita contra os mais conservadores
na direita, né? Esse é o jogo da primária, né? Até que ponto você vai para o centro sem poder ostracizar a base, né? Fazendo essa mediação. Agora, ela realmente, cara, ela deu de bandeja para os republicanos pintarem e bordarem contra ela, né? Porque eu digo que na política, na vida e nos negócios, se você está se explicando, você já está perdendo. E no caso dela, ela já teve que se explicar desde a largada, porque foi uma declaração dela tentando, como eu disse na largada do nosso programa hoje aqui, tentando tacar carne vermelha para a base, para a militância. Ela falou que ela era a favor. Olha as caixinhas aqui, é o que eles chamam de Oppression Olympics, ou seja, as Olimpíadas da Opressão. Primeiro, ela era a favor de operações de mudança de sexo, para imigrantes ilegais, prisioneiros no sistema carcerário federal. Cara, ela entregou tipo de bandeja, tipo, parece que... Sabe aquela tentativa forçada de querer mostrar que é mais realista que o rei, ou pelo menos mostrar que ela é mais pura ideologicamente contra os seus pares? Mas isso virou a munição que fez o Trump, na eleição de 24, dizer que... Porque, a comunidade trans, LGBTQIA+, lá nos Estados Unidos, usam a nomenclatura they, them, né? Os pronomes ali neutros ali para se referirem a toda essa comunidade trans, né? Eles e elos, eu acho, né? E aí o Trump falou, enquanto a Kamala... While Kamala is for they, them, Donald Trump is for you. Ele é pra geral, Matou a eleição ali para muitas pessoas. O Trump começou a inundar ali nos mercados de mídia, nos 7 swing states, ou seja, Arizona, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte e Geórgia. E estrategicamente mapeou aonde seriam os condados que ora votam num partido, ora votam no outro, que ele também desidratou muito na eleição de 2020, quando ele estava tendo que se defender contra aquele retrospecto bem errático dele durante a Covid. E aí, ele... Dizem, enfim, a leitura de muitos dessa eleição do ano passado foi que ele selou a vitória quando ele criou essa dicotomia na cabeça do americano médio. De um lado, você tem aqui uma pessoa que não acredita em nada e está disposta a falar tudo, ou todo tipo, disposta a defender o tipo de engenharia social mais distante do senso comum. E isso é algo que também é um grande desdobramento, né? Como acho que a esquerda lá nos Estados Unidos também está percebendo que exagerou na dose da engenharia social e ficou desconectada do senso comum do americano médio, tratando qualquer um que tentasse ser contra o mínimo, né, desse tipo de engenharia, desse receituário progressista, né, dessa fantasia que eles tinham. Quem criticasse isso minimamente era um neandertal, fascista, deplorável, igual a Hillary Clinton falou, né? Deplorável, irremediável. Isso foi algo, cara, que eu nunca... Mesmo estando à direita e no momento onde eu estava numa rota de colisão com o que o bolsonarismo representou em algum momento, eu sempre lembrei, cara, dessa posição da Hillary Clinton se descrevendo os trumpistas como deploráveis, irremediáveis, pessoas mal cheirosas que frequentam o Walmart, como se o americano médio que apoiasse o Trump fosse um cidadão de segunda classe, né? Como se fosse alguém que não tivesse salvação. E não tem nada mais snob, elitista e antipovo do que você ter essa pedância, essa arrogância contra os seus semelhantes, né? Então, isso é até um ponto interessante. Queria ouvir vocês também aí, a questão do apoio residual e ainda, fervoroso que o Bolsonaro tem, mesmo estando na posição que está, entendeu? Não, mas as pessoas vão dizer, não, é tudo gado, mas ok, entendo descreverem assim, mas tem um lado também que vale a pena tem um mergulho sociológico aqui que também tem uma coisa do grato, não gado, do grato de enxergar nele o cara que destronou o PT, entendeu? E eu... Cara, depende da perspectiva. Sim, mas eu vou te falar, teve um cara que teve uma visão, uma análise, uma leitura para mim que foi bem, bem completa. Ele é um cara de esquerda, bem povão, da comunidade e tudo, e ele trouxe para mim um pensamento que foi o seguinte, ele virou e falou assim, mano, ele é um motoboy, e ele falou assim, quando eu vou fazer uma ação, que eu quero fazer alguma coisa, pedir alguma coisa, eu não tô nem aí se na caixa da moto do cara tá escrito assim, Bolsonaro. Sim. Esse cara, ele é o meu aliado. Ele é o cara que trampa junto comigo, que vive o que eu vivo. Não me interessa o que ele pensa.
A necessidade dele é a mesma da minha. E isso é muito louco, você pensar que, principalmente na parte de cima da política, eles pregam uma separação, sabe? Tipo assim, ideológica muito forte. Pô, esse cara é Bolsonaro, ele é gado. Pô, esse aqui é isso, então ele é outra coisa. Cara, esse cara trouxe uma visão muito louca. Ele falou assim, mano, foda-se se a tiazinha lá, que não sabe nem por que votou, se ela votou por causa da religião dela e tal, se ela é Bolsonaro ou não. Essa tiazinha, esse cara que tá com a caixa plotada Bolsonaro, é o cara que vive o que eu vivo. Na hora de unir, é esse cara que vai carregar o que eu carrego. Então, mano, não tem essa de um é feio, o outro é bonito, um entra no supermercado é cheiroso e o outro tem mau cheiro. Sabe, essa régua moral de que a sua ideologia te faz pior ou melhor, cara, isso não existe. Quem que tá com você a hora de carregar o peso no chão ali, sabe? Quem que é que faz o corre na moto com você? É o cara lá de cima ou é o cara que tem uma estrela vermelha e o outro uma bandeira do Brasil na moto? Cara, quem tá embaixo é tudo junto. Entendeu? É tipo, é a gente contra eles. O cara que para a paralisação da moto para ele falou nesse termo, esse cara que quando ele vai fazer a greve da moto lá, fazer o break, esse cara do Bolsonaro que para a moto, fez muito mais pela esquerda do que os caras lá de cima jamais vão fazer. Porque os caras lá de cima só fazem acordo. Esse aqui não, ele parou a vida dele para fazer um movimento. E é sobre isso. Ô André, mas cara, o americano, o democrata, ele cobrava isso da Kamala? Ele tinha essas cobranças assim em relação a nesse nível de, queremos operação de transgênero das pessoas, dos imigrantes. Claramente não, né? Senão ela teria ganho. Mas, não, uma boa pergunta. Mas tinha uma parte que cobrava isso dela, cara, que loucura. Eu acho que foi menos ela. Muito louco, se fosse assim. Foi mais uma tentativa mal assessorada e quase caricata de ela querer provar para os outros as próprias credenciais pessoais, sinalizar a virtude, mas no fundo sinalizou desconexão com o eleitor médio, dela tentar de alguma forma, no contexto da primária democrata, enquanto o Biden está aqui e tem outros candidatos já orbitando mais no centro, no eleitor mais moderado, pragmático, eu vou tentar ganhar essa primária indo à esquerda dele. É uma tática que existe. O Trump foi à direita de todos os candidatos na primária de 16, falando build a wall, vamos criar um muro. Ou seja, o Trump criou, inclusive o conceito do muro do Trump é algo que já entrou na ciência política global como você ter a sua medida, que é a sua grande assinatura, né? Ou pelo menos oferecer algo tangível, concreto, visual, para de alguma forma conquistar mentes e corações numa eleição. O Trump completou metade ou um terço, ou só um percurso do próprio muro. Mas ele chegou a fazer mas você conseguia visualizar na sua cabeça. Ele falava, big, impenetrable wall, so beautiful, so great, we're gonna be so great. Você conseguia visualizar isso. Eu estou falando só no contexto eleitoral. Agora, ela acabou dando, porque ela era a Kamala Harris era, enfim, um pastel de vento, né? Ela era um simulacro de candidato, ela era um nada, ela era uma coisa vazia. É porque, de acordo com o que você falou, eu conheci uma democrata aqui no Brasil e, cara... Mas ela pagou o preço. Assim, se conversar com essa democrata aqui, o que ela defende, você fala assim, ela tá muito mais próxima de um bolsonarismo aqui, sabe? Eu conversei com ela, ela pró-arma, atira desde pequena, não sei o quê. O que ela só botava na Kamala por conta do aborto. Aí, pronto. Minha pauta é um aborto. Minha pauta é um aborto. E eu tenho certeza que se falasse isso pra ela, defende operação de quem tá preso, não sei o quê, ela ia falar, não concordo com isso. Eu não concordo com isso, pelo que eu falei com ela. A única parada que pegava ela era isso. Mas Mas ela se aproximava muito mais de um bolsonarismo aqui no Brasil do que de um lulismo. Mas ela votou na Kamala? Não sei, não sei. Mas se pudesse votar, ou se estivesse lá... Quando eu conversei com ela antes das eleições, ela teria votado. Ela não votaria no Trump por conta disso. Ela falou, só me pega isso, aborto. Tem várias pessoas assim, que são os one-issue voters, né? Eleitor monotemático, né? Que só se orienta a um assunto só é o que rege a vida desse cara, entendeu? Esse cara tá disposto a sair de casa para defender uma bandeira só, entendeu? Que eleitor engraçado. Mas rola isso, cara. Então, tem uma coisa muito interessante também, cara, que aí, dada a imprevisibilidade da cabeça do eleitor médio, que cara, o eleitor... Tem um puta livro, acho que do Brian Kaplan, né? Se não me engano, acho que esse é o nome.
que é o mito do eleitor racional, que o eleitor é muito mais emotivo Isso. do que propriamente ele fazer decisões onde ele faz o cálculo ali de benefícios no presente e malefícios futuros, né? Dele ser um cara puramente racional. Pelo contrário, o eleitor médio é altamente irracional e emotivo, né? Então, como é que tu me explica mais de 500 condados americanos terem votado no Obama e depois terem votado no Trump? É aquele famoso Minas Gerais sendo o retrato do Brasil que é, né? Vocês conhecem bem pra caramba, pô. Como tem, enfim, a galera do... Desde o norte de Minas, replicando muito mais a demografia do Nordeste. Pô. Vai ter a galera de Juiz de Fora, Triângulo Mineiro, com uma cultura muito mais sertaneja, Centro-Oeste. Os bolsões ali, centros urbanos, BH. Por isso que eles falam, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Exatamente. E é verdade. Mas é interessante a gente perceber como Minas também acaba criando esses fenômenos já há muito tempo, né, irmão? A gente conhece, Lulécio, eleitor que votava no Lula e no Aécio. A gente lembra de Dilmazia, Dilma e Anastasia. Lula e Nicolas. Lula e Nicolas. Qual foi o último? Caralho, foi... Não, pô. Foi Não, o Lula e o Nicolas é o último. Teve rolou Lula e Nicolas. Nicolas. Teve. Pra caralho. Lulizema. Lulizema. Rolou isso. Muito. Então, acho que não dá para prever o comportamento eleitoral só numa caixinha só. Em Minas é fascinante, né? Agora, são quantos municípios? 835. É o estado com mais municípios do isso? Brasil, né, cara? Muito. Eu entrevistei o Zema lá outro dia, no Morning Show. O que você achou? Não, fala igual o Acho Zema. que a verdade é que nós estamos aqui hoje no Três Irmãos, conversando com o Robertinho, sossegadinho, esperando aqui eu receber minha vice-candidatura. Muito bonitinho aqui com o Robertinho. Vou tomar um cafezinho. Com o Zema você tem que falar assim, um pouco com o lábio muito forte lá na ponta. Você não pode mudar o seu lábio assim, porque só assim que Minas vai pra frente. Muita força. É como se fosse toda a força possível do seu músculo facial pro lábio. Não é assim? Você falou do Zema, a gente já teve com alguns deles. Essa imitação é nova, né? Uma das que Muito surge mais boa. recentemente. Continue. Muito Eu, boa. governador Ronaldo Caiado, bandido não tem vez em Goiás. É o único governador incapaz de pronunciar o nome do próprio estado. Você já viu isso? Não consegue falar o S no final. Como que fala Goiás? Goiás, bandido não tem vez em Goiás. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Goiás não vem mais. Ele tem a dificuldade de falar o S no final das frases dele. Impressionante. Você já fez uma leitura política do que vão ser os candidatos aqui do Brasil? Presidenciáveis. Presidenciáveis, porque você teve com o Zema, o Caiado, se Tem propõe a sair conversado ratinho. com todos eles, né, cara? Mas naturalmente eu acho que essa decisão do Flávio foi um divisor de águas, né, irmão? O Flávio não teve apoio, teve. Eu não sei se segue. Ele Eu não mesmo sei já pra falou. quando. É porque a situação tá tão dinâmica que eu não sei também qual vai ser as decisões aqui no curto e médio prazo. Mas também, pelo andar da carruagem, eu não estou sentindo que vai ser um blefe ou só um balão de ensaio. Eu acho que tem aí um racional para preservação do capital político e controle das rédeas do campo da direita, que eu não estou emitindo juízo de valor. Estou falando da mentalidade do Bolsonaro. Pô, qualquer governador desse que se elegesse, no dia seguinte eles eram coadjuvantes eternos, né? Tô pensando com a cabeça deles só. Sim. Então é um cálculo que enfim, o que eles estão apostando é que as eventuais viúvas do Tarcísio, enfim, na Faria Lima, no Centrão, que eles vão ter que se adequar e o senso de urgência vai se impor, vendo que o Lula está caminhando para uma vitória e que pode ter uma aglutinação ali rumo ao Flávio na hora do vamos ver. E o Flávio, bem ou mal, vai provar essa tese de que ele é o filho com mais desenvoltura, ele é mais palatável para o Centrão, para o eleitor médio. Isso, inegavelmente, ele é, né? Dos Com filhos certeza. postos. É. Mas, irmão, acho que tá muito cedo, cara. Tá muito cedo e muito imprevisível, não dá para cravar nada. Mas, pelo menos a nível estratégico, pensando da perspectiva deles,
foi o movimento acertado. Se é pro Brasil, o Brasil vai decidir em breve. Pelo que você que vocês conhece ali, que você já conviveu com a família Bolsonaro. Ia falar Como é que tá a agora. conversa lá no grupo do WhatsApp agora? O Flávio, o Eduardo, Você sabe? Eu não sei não, a irmão. Michele, Você tá o ligado? Carlos. O que Não, eles estão do perfil que conversando você ali conhece agora? ali deles da Como conversa. você tipo assim, imagina se você estivesse lá no grupo de WhatsApp? Eu lembro, O que eu que lembro tá nessas rolando? horas do Ciro Gomes que ele falava assim, você fica olhando aí pro petismo, né? O petismo é que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. Não cresce nada embaixo. Espera lá um pouquinho. Eu acho que isso se aplica também um pouco à mentalidade do clã hoje, né? E, de novo, na perspectiva deles faz sentido. Eu acho que deve estar tendo uma realização amarga por parte do Eduardo, que apesar dele ter tentado escalar o Everest, a bigorna da realidade aguardava eles lá no topo, né? E, de novo, acho que vai e volta aquele conceito que o Lula é um homem de sorte, porque o Lula foi, por N motivos, parece que o Trump está não só pacificando, mas recrutando o Lula como um aliado regional para repelir a esfera de influência do Partido Comunista Chinês e do Kremlin e, ao mesmo tempo, garantir uma saída negociada por Maduro, etc, etc, tudo que a gente já falou. Pô, e aí o que resta para eles preservarem o capital político deles? Uma candidatura puro sangue que vá forçar as forças de direita a orbitarem em torno deles de novo. Por mais que eles percam em 2000 que é o que hoje, 26, né, o que todo mundo decreta em 26 seria uma derrota do Flávio contra o Lula, pelo menos eles teriam o argumento de que foram os isentões, ou de novo, quem acabou não aderindo a nós, porque nós somos a força, o polo hegemônico, a força hegemônica e prevalecente do campo da direita, logo a culpa é de vocês. Logo, e aí é uma queda de braço por protagonismo aí eterno, irmão. Mas eu acho precoce aí cravar qualquer coisa, mas também acho precoce só você descartar o bolsonarismo, que eu vejo muitos setores só tendo esse instinto, né, de descartar como um bando de gado, uma parcela irremediável da sociedade, pessoas de quinta categoria, botar tudo no mesmo balaio. Eu acho que isso impede alguém de tentar ter o mínimo de leitura, de entender exatamente qual é a lógica deles e como eles operam. E por que eles ainda detêm um controle político tão grande de tanta gente no Brasil? Será que tem que ter um pouco mais de humildade intelectual de tentar entendê-los e entender como, eventualmente, contemplá-los numa jogada política, né? Eu não sei como vai ser, não, irmão. O que vocês acham? A política... futuro a Deus pertence. Eu também tô nessa. Se você não consegue fazer uma análise, quem sou eu pra dar um chute aqui, irmão, né? mas acho vai que pegar por aí, no não meio sei, pô. Não da dá unha pra do cravar. cara. Você acha que o Trump tem esse apreço todo pelo Bolsonaro? A gente conversou com o Flávio e o Flávio mostrou... Ele teve aqui? Flávio teve aqui? A gente conversou recente um Flávio episódio. não, Eduardo. Desculpa, o Eduardo. E aí ele mostrou uma carta que o Trump mandou pra ele, que ele emoldurou, falou, olha aqui a carta que o Trump mandou pra gente e tal. Não vou saber cravar, irmão. Você acha que ele tem esse apreço todo, cara? Não sei. Eu acho que há uma admiração, há um apreço inegável, mas eu vou me limitar a dizer que o Trump, antes de qualquer coisa, é um sujeito transacional, pragmático, que tem os problemas dele que estão grandes nos Estados Unidos no momento, e ele, enquanto estrategista e um sujeito pragmático, está fazendo os cálculos dele e, de novo, sempre naquela lógica trumpista de custo e benefício, custo e benefício, custo e benefício, e talvez percebeu que ele precisa fazer isso de novo. É o memorando que a Casa Branca emitiu essa semana do que eles chamam de realismo flexível, junto a regimes que hoje estão dominados pela esquerda, México, Colômbia, Brasil, de ter uma nova fase de relação com esses países para poder, enfim, atingir os objetivos deles na região. Isso em detrimento da Ártico. Não, de novo, aí você deixou sob suspense aqui que você teria alguma informaçãozinha se vai cair a Magnitsky. Porque se cair, aí fica... Realmente é um retrocesso imenso no tudo que os caras fizeram lá. Cara, essa é uma conversa de bastidor. Se eu realmente passar isso aqui, pode... todo mundo sai. Comprometer todo mundo. Sai todo mundo aí. Pode atrapalhar o plano. Pode atrapalhar o plano. Lugarzinho aí na cela, perto de mim aí. Entendeu? É isso aí? Eu ia te perguntar, era sobre isso. O Cabeleira perguntou dos Estados Unidos, mas a política ela é feita muito mais de engajamentos
de coligações do que de um personagem principal. A gente já viu pessoas muito fortes que tinham um capital político enorme serem vencidas e pessoas que não tinham expressão nenhuma ganharem eleições. Por que isso acontece? Porque a base vem com aliados e com pessoas competentes para fortalecer isso. E o que eu queria entender é, dentro do que você entende aí, do que você tem acompanhado o cenário político, por exemplo, o Lula, com força, com boa sorte, com Deus olhando para ele e falando assim, vai meu filho, põe no dedo dele e fala, ó, você nunca teve tão bem. Impressionante. E isso atrai aliados, porque todo mundo quer estar do lado que vence. Os vagalumes do poder. Todo mundo quer estar do lado vitorioso. E do outro lado, o Bolsonaro, até pelas ações dele, é um afastamento natural, sabe? O Bolsonaro atraiu muita gente, uma coisa que o Lula nunca fez. O Lula cai, mas ele cai segurando a mão de todo mundo. E quando ele sobe, ele vem puxando todo mundo junto. Isso é importante na política, você saber quem vai estar com você sempre. O Flávio vindo para... Quem seria um aliado para ajudar a levantar a base política deles? O Centrão, acho que não, porque o Centrão a gente sabe que ele caminha sempre pro lado mais forte da corda. Tarcísio. Da equação. corda. Seria o Tarcísio com São Paulo uma força suficiente para fazer uma diferença pro Flávio vir? A dúvida é até que ponto os governadores aí vão aceitar pulverizar o voto de direita no primeiro turno. Estamos falando do Zema... Em Ratinho. Minas, Caiado, até agora o Kassab ensaiando aí ressuscitar a candidatura do Ratinho, que eu ouvi falar que até segunda ordem, né? Mas até pouco tempo atrás ele ia focar em manter o capital político dele no Paraná, articulando com as forças do Centrão para minar o Moro lá que está no União Brasil PP, né? No União Progressista, franco favorito para ganhar e tirar o grupo do Ratinho do Palácio Iguaçu, né? Que é o Palácio do Governador no Paraná. Eu acho que é sintomático também de uma não adesão automática ao Flávio se todos esses governadores se manterem com as candidaturas deles, né? Tem, por um lado, enfim, eu não sei se essa tese se sustenta, né? Mas eu já ouvi muito que a tese deles é quanto mais candidaturas no primeiro turno, melhor, porque isso a gente marca a posição, fideliza mais pessoas e no final todo mundo faz o compromisso de poder se aglutinar no cara que for pro segundo turno. E até para que... Mas também tem outro lado que vai fracionar, vai virar um arranca-rabo homérico entre todos eles, vai fracionar o voto e o Lula ganha no primeiro turno. Só falta vir essa... Será que o Lula... Essa pode tem ser a chance do Lula no primeiro turno? Não? É difícil. Irmão, se nem no auge da popularidade dele em 2002, 2006, 2000... não teve. Aí o terceiro foi agora em 22, eu não consigo ver, irmão. Pô, o cara nunca ganhou no primeiro turno, vai ganhar agora? Do jeito que o Brasil tá? Só se rolar uma... Não sei, a ver. Não dá pra cravar, irmão. Tava pensando aqui de várias imitações que você fez aí, um dom natural, piada você faz na hora. Você teve... Quem que te inspirou? Apesar de você começou com 8 anos, não é uma inspiração natural, é um dom, assim, achado seu. Mas depois que você evoluiu, você se espelha em alguém? Sabe por quê? Eu não sei se alguém já te disse, mano. Okay. Mas quando você não tá imitando, mas quando você só tá passando assim, ó. É como se fosse o Jim Carrey, mano. Você fica fazendo uns... Eu já ouvi falar que eu tenho um rosto expressivo. Isso. O Jim Carrey nunca te moldou em sentido nenhum. Não, cara, sabe? De fazer só um... Não. Mas eu acho que as pessoas já falaram aqui que quando eu incorporo os personagens, não todos, né? Mas vem também, em vez de só fazer a voz, vem também os maneirismos, os trejeitos, enfim. Eu já brinco dizendo que o imitador é um cientista do tique nervoso. Aí eu falei que é um antropólogo do gesto também, né? Da parte manual. E aí acaba que todo mundo já se fez essa pergunta, né? Ser ou não ser, eis a questão, quem sou eu? Acho que todo mundo se investiu na construção do próprio ego tanto ao longo da vida, né? Que, porra, eu acho que quando você vê alguém que é capaz de, numa fração de segundos, virar outra pessoa, isso gera... Acho que toca lá fundo numa questão de identidade que todo mundo lida ao longo da vida em algum momento, né? Cada um de nós. Então, acho que ter essa coisa de você, numa fração de segundo, virar outra pessoa, acho que sempre gerou o fascínio aí das outras pessoas, né? Isso vem desde a época de Aristóteles, com a mimética aristotélica, e tu pode fazer uma TCC aqui até amanhã. Mas eu sempre me amarrei em fazer isso. Um dos vídeos seu que viralizou primeiro foi numa reunião com
com o Temer, né? Tava uma galera de político ali. E aí você Foi imitou os o primeiros, Bolsonaro foi depois. ali. Aquilo ali foi uma loucura. Deu um boom aquele vídeo, Pô, né? Foi loucura total. Aquilo lá parecia uma reunião de sociedade secreta, Parecia, né? Tem uns caras ali Na que é da Transilvânia. sociedade secreta, já ouviu falar? Em relação a... Tem uma sociedade secreta Aqui no famosa Brasil? aqui no Brasil, chamada Bucha. Bucha? Nunca ouviu falar da Bucha, cara? Talvez eu Do ouvi. direito ali. Talvez eu ouvi e não queria revelar. Não, tô brincando. Eu Não, até nunca ouvi. imaginei, falei, pô, será que o André é da Bucha? Que velho? isso, Porque- irmão? Não. Pior que Rapaz, ali só tinha cara da Bucha ali Tu acha- falando, bicho. Não, tinha gente lá influente, lógico, mas tinha sido. O contexto daquela reunião foi maravilhoso, porque. Primeiro que eu não era para ter saído nada daquilo, né? Eu tive que. Muito da minha cabeça ali não foi de nadar de braçada ou capitalizar em cima daquilo. Foi mais contenção de danos e tentar fazer daquele limão uma limonada que, diante das circunstâncias, acho que foi bem sucedido. Que foi, uma semana exata, ou seja, 14 de setembro de 2021, 7 dias antes, 7 de setembro de 2021, Alexandre de Moraes, este presidente não mais respeitará uma decisão tua. Canalhas! Paulista ensandecida. Caralho, foi naquele contexto. E velho. o que rolou uma semana depois? Pô, você já tava muito mais tempo. O Né? Temer ajudou a pacificar com o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro recuou, botou viola no saco, e que o Michelzinho teria escrito a carta aí, e aí o Bolsonaro mandou a cartinha pro Alexandre de Moraes. E recuou, efetivamente. Ficou muito mal naquela semana com a própria base bolsonarista, depois de uma semana dele parecendo, colocando querosene no fogo ali da galera. Bastou o Temer entrar no circuito e ser o cara que intermediou a carta que o Bolsonaro mandou pro Xandão. Lembra desse Tem contexto? dedo teu nessa parada, então? Não. Só Tem, imitação. porra, não, tem. irmão. Você tava lá falando, Bolsonaro, todo mundo rindo. Não, eu tava no pânico na época. E eu, por acaso, fui chamado para um jantar em homenagem ao Temer, que começou a ser visto como o pacificador nacional. Ele que evitou a corda que estava sendo muito esticada roer. Ele que, foi o grande... Ele amansou os ânimos da nação. Então, esse era o clima. Então, ele começou a ter vários vídeos do Temer começando em restaurante de São Paulo e começou a ser aplaudido. E rolou um jantar em homenagem a ele, que um amigo do meu coroa foi chamado, ia vir do Rio de Janeiro, cancelou de última hora, e aí, eu fui na rabeira ali. E, por acaso, o dono do jantar era fã das minhas imitações e fã de conhecer todas até as mais obscuras. E me botou na cabeceira da mesa com o Temer sendo celebrado lá por uma parte da fina flor paulista. E aí tem aquele ditado, né? Quem grava, publica. Isso foi horrível, porque soltaram um jantar super privado. Não tinha nada indecoroso ali. As pessoas acham também, seita maçônica que estão quebrando, comendo feto. Não, que isso, cara? Não. Que isso, cara? Então, literalmente, era um jantar em torno do Temer que estava sendo celebrado ali por ter abaixado a temperatura nacional. Você imitou o Temer lá também? Tanto que teve uma semana... 3 dias depois que caiu... Aí o cara gravou, que era assessor dele, acabou mandando na confiança para um amigo. Aí era uma coisa tão irresistível, né? E aí acabou vazando essa porra meia-noite. Eu já tava pregando o olho depois do jantar. E aí meu celular, nas 7 horas da manhã, parecia um peixe fora d'água. Putz, aí... Rabo da Vaca no Twister, aquele filme do Furacão. Vazou. E aí a gente teve que se adaptar. Ferrou, André, ferrou. Tu não vai entrar na difícil. bucha mais. O Não, Temer mas vai te tirar da o bucha. complicado, cara, foi que só soltaram a imitação do Bolsonaro. Como se eu tivesse, de alguma forma, o Bolsonaro já estava na lona com a base dele. Sim. E porque ele teria capitulado para o Xandão utilizando o Temer como pacificador. Essa era a impressão. Mordeu, mas acabou assoprando. Acabou... latiu, mas não mordeu, certo? Uhum. E aí soltaram só o trecho do Bolsonaro. Eu falei, onde é que estava a parte nessa cartinha aqui que a gente mandava queimar as perucas do Fux? Onde é que estava a parte da cartinha aqui que a gente botava Alexandre de Moraes num pau de arara na Praça dos Três Poderes e dava chicotada no lombo dele? Achei essa cartinha muito de marica aí, tá ok? E aí, pegando pesado. Mas também sátira é isso, pô. Se for pra imitar, eu gosto de imitar, pô. Claro. Mas aí foi uma loucura, porque nas primeiras horas do impacto, ficou parecendo que era a grande elite ali debochando do presidente popular dentro dos salões da aristocracia, tipo
Ali foi um caso muito pesado de, tipo, como... você sendo parte envolvida, como você vê como as narrativas só são superdimensionadas e começa a tomar um caminho, derivar por uma coisa tão bizarra que amplifica o negócio para um nível, como se fosse uma grande trama, sendo que você estando ali como parte envolvida, tu vê que um jantar pode ser apenas um jantar. E, porra, eu, desde que me lembro por gente, faço essas imitações e trago leveza, descontração. Mas, de novo, o contexto histórico e os envolvidos deu um tom como se houvesse isso acontecendo. Mas aí o problema foi que aí a base bolsonarista, que já estava na alça de mira comigo ali na época do Pânico, começou a falar, o bobo da corte, o bobo da corte, o bobo da corte. E eu enfim, saí pela tangente tranquilo, porque mal sabiam eles que talvez estavam me elogiando, porque o bobo da corte, até no auge da monarquia, era o único que tinha os ouvidos do monarca e podia zombar do monarca, revelando o ridículo por trás das aparências do poder sem perder a cabeça. Era o único que podia entrar dentro da corte. Mas também caguei, tipo, passou. Agora, o fato foi que eu imitei vários outros, incluindo Dória, Temer, Moro, Trump, Biden na época. E aí soltaram, depois do primeiro impacto, só à tarde a Vera Magalhães acabou soltando o compilado todo, e aí as pessoas riram. Até teve hater meu que teve que... Pô, chega a ser... Não, foi um capítulo caricato da República ali, mas eu fiquei sabendo que o Temer meio que ligou pro Bolsonaro. Esse garoto aí tá falando de mim aí, tu não podia ter dado essa história aí pra ele aí. Você sabe, presidente, que nós não estávamos preparados para haver esse vazamento, que foi, enfim, uma coisa lamentável, mas estamos tentando contornar aqui com a imprensa, trabalhando com a verdade, para focar em amansar os ânimos desta nação. Então você pode ficar sossegado aí a partir de agora. Parece verdade que nós estamos aqui. Mano, aí o Temer foi pro Roda Viva. Não, essa foi foda. Ele foi muito elegante. Ele não precisava ter feito isso, mas ele foi muito sincero. Tem até o trecho, né? O Temer foi pro Roda Viva e falou: você sabe aquele rapaz, o André Marinho? O André Marinho? Você sabe, ele é muito competente. Teve determinado momento que eu fechei os meus olhos e comecei a ouvir a minha voz. Tamanha perfeição com a qual ele se manifestava. Aí eu falei... E aí a minha sensação foi... por causa de umas imitações que eu faço a vida inteira. Claro que o contexto, os envolvidos ali superdimensionaram tudo, mas acabou que foi uma escola muito intensiva, cara, de gestão de crise, de disputa de narrativa, de você dar menos peso ao que não tem, de você também saber contornar ataques em massa. Foi uma escola... Assim, eu fui o pivô involuntário dessa loucura toda, mas foi difícil, cara. No dia seguinte eu olhava, porra, tinha literalmente eu imitando meio mundo pro Temer da CNN, Jovem Pan, Globo News, Globo, Band, SBT. Porra, foi inacreditável. 14 de setembro de 2021. Cara, teve duas pessoas, e é um convívio particular seu, mas eu queria saber como que foi estar próximo dessas pessoas. Uma, porque quem acompanha aqui vai saber que é um cara que eu sempre quis trazer aqui dentro. A outra é só porque, para mim, é uma coisa muito complexa, até pelo que ele representou de forma geral, talvez para o mundo. Você conheceu pessoalmente o Charlie Kirk. O que você pode falar dele? Brevemente no início, né? Foi em 2013. Foi num encontro em Palm Beach, na Flórida, ali. Num encontro chamado Restoration Weekend, do falecido David Horowitz, que foi um dos primeiros grandes ideólogos aí dessa nova direita, quando começou a ter o advento ali de sites e publicações, e o Breitbart e tal. Eu fui convidado lá e eu tive com o Charlie Kirk quando ele ainda estava engatinhando e lá nesse evento ali para captar fundos ali para o Turning Point e começando a vender o peixe dele. E você viu que ele já tinha um idealismo muito grande ali e que ele era... Uma coisa que ninguém tira dele é que ele era um... Você poderia amá-lo ou odiá-lo, mas ele era um cara que... Acho que colocava como, apesar de tomar lado, e se você puxar a capivara dele vai ter posição polêmica sim, mas também é o preço de você... Acho que fundamentalmente, antes de qualquer coisa, ele não era um cara que interditava o debate, assim, estava se propondo ao debate. Nessa época de, como eu sempre digo, de inquisição ideológica, de você estar só jogando, pregando para convertido,
era um cara que superava e muito a média de comunicadores hoje de se propor a ouvir o contraditório. Ninguém tira isso dele. E o que ele conseguiu recrutar de também fazer um processo, cara, aí tem que tirar o chapéu, que foi um processo de conversão em massa, mas silencioso, trabalho de formiguinha, dele indo para dentro da boca do jacaré várias vezes em ambientes hostis, e muitas vezes aquela sensação do ditado em latim, né? Do vox clamantis in deserto, que é a voz falando para o deserto, falando para ninguém, até que em algum momento isso começa a ecoar e começa a atrair os fiéis, né? Porra, foi o trabalho que ele conseguiu realizar que fez o primeiro republicano desde os anos 80, ou seja, desde o Ronald Reagan, ganhar o voto jovem nos Estados Unidos, que foi o Trump ano passado. Que a Kamala pode ter ajudado um pouco, ajudou, mas foi o trabalho de recrutamento e convencimento e persuasão que o Charlie Kirk fez nas universidades americanas que fez o Trump ter essa façanha agora. Então, cara, foi uma perda inacreditável e, pô, uma coisa é certa. Agora você está vendo, foi a morte dele acabou gerando um fenômeno até mais rápido do que eu imaginava e que a maioria das pessoas não estava prevendo como isso ia gerar quase que um fosso, assim, né? Que foi esse vácuo, que na vida e na política principalmente, vácuo nenhum vácuo fica vazio, né? Ele é rapidamente preenchido por alguma alternativa. Isso serve para as incursões militares americanas que a gente falou no Iraque e na Líbia, até serve para você no espaço do debate público e também no espaço de relação e você vocalizar com os seus sentimentos, as suas posições para um determinado grupo ideológico. Estão falando agora que o Nick Fuentes, né, que tem uma posição muito mais extremada, várias declarações abertamente antissemitas e passando pano para Hitler, que esse cara tá turbinando, tá preenchendo esse espaço ali com uma rapidez inacreditável e com ex-aliados do Charlie Kirk até, de certa forma, orbitando em torno dele. Tipo, voltar ao turning point. Não, o turning point se mantém. Só que está tendo uma divisão muito profunda agora na direita americana, especialmente ali. Acho que se você consegue pegar a própria Erica Kirk, o J.D. Vance, que é o vice, junto com o Ben Shapiro, num lado muito mais livre mercado, ideológico, o capitalismo tradicional da visão americana, do experimento americano tradicional. Por outro lado, você vê o Nick Fuentes, Candace Owens, que era muito amiga do Charlie Kirk antes também dela caminhar para um lado... assim, a galera que tem certeza que são os barões em Tel Aviv, em Jerusalém, que são os ventrílocos do poder central em Washington. Que eles acham que Israel, na verdade, que controla os Estados Unidos. E aí como se eles estivessem basicamente criando dois flancos muito claros, né? O movimento Make America Great Again, associado ao trumpismo, e do outro lado que eles eles cooptaram uma das bandeiras do Trump, que era o America First. Como se eles realmente fossem os puristas ideólogos focados na missão de focar no americano antes de tudo e colocar os problemas e retrocessos e angústias e retrocessos civilizatórios contra o americano médio, tudo na conta de Israel, ou dos muçulmanos, ou dos imigrantes. Então, cara, e eles estão tendo uma penetração cada vez maior, especialmente na ala jovem, que ficou órfã ali do porta-voz do Charlie Kirk, que era um cara que também tinha uma independência ideológica, ao mesmo tempo que ele era um cara muito associado ao Trump. Talvez eu ouso dizer top 5 pessoas mais importantes com a eleição do Trump, ele certamente figuraria no top 5. Caramba. Mas, por outro lado, com o trabalho que ele fez com a juventude, né? E era a base... Que é isso, vai ficar ainda um tempo, né? Mas aí assumiu o Nick Fuentes, que, claramente é um moleque... ele é um comunicador atraente, porque ele meio que fala o que dá na telha, então ele fica com essa pecha de contador de verdades duras, falar as verdades que todo mundo tem medo de falar, e aí ele ganha uma série de fiéis, mas na verdade ele é um punheteiro atormentado, enfim, que está tacando querosene nos piores preconceitos que existem dentro da direita americana e fazendo florescer esse fungo digital na internet. E, desculpa, na ausência de alguém que converse com as dores reais da geração Z americana, ele está assumindo esse vácuo.
e dando o bode expiatório para eles poderem acusarem, atacarem para todos os problemas que eles estão vivendo. Cara, tá rolando um movimento lá de alunos americanos que se endividaram até o talo, né, para pagar os student loans dele, né, os cheques ali de dívida estudantil que você contrai para poder concluir determinado curso ali do ensino superior. E não é mais se formando aquele arquétipo, né, do estereótipo, né? É o esquerdista que se formou em filosofia, ou ele se formou em estudos de gênero na faculdade pública da Califórnia e ele achou que assim que saísse da faculdade ele tinha direito de ter um salário de 6 dígitos anualmente falando. Não, cara, é aluno de engenharia, de computação, de matemática que estão ao léu, que estão sendo substituídos por inteligência artificial brutalmente e eles sendo engolidos por essa nova dinâmica do mercado de trabalho e não à toa o Peter Thiel, que é o principal, que foi o primeiro oligarca do mundo tech que apoiou o Trump antes de ser modinha na eleição de 2016, foi o fundador do PayPal, Peter Thiel, que acabou de vazar um e-mail, uma troca de e-mail dele há alguns anos atrás, dele prevendo a ascensão do socialismo nos Estados Unidos, que hoje o Mandani, prefeito de Nova York, eleito com 34 anos, prometendo todo tipo de benesse e serviço público gratuito em Nova York, acabou sendo eleito e, para muitos, é o novo porta-voz do Partido Democrata, ou pelo menos da juventude lá. Porque o Peter Thiel previu que, na medida que o tal sonho americano, a experiência americana de você cumprir as regras, de você se formar num curso no undergraduate ou no ensino superior de 4 anos, que você teria garantido a perspectiva de mobilidade social, de ascensão econômica, de inclusão social. Isso é garantido na experiência americana, que isso está ficando cada vez mais restrito a poucos e bons, e os jovens americanos se sentindo traídos por isso e se insurgindo contra isso. Não à toa que quem chegar prometendo as benesses fáceis e o almoço grátis que vai poder encontrar eco, né, nessa indignação reprimida desse público. Então é um fenômeno que a gente está vendo totalmente acontecer agora nos Estados Unidos, de uma forma que eu imagino que vai demorar um tempo até que haja uma mudança. Né? Bizarro o que está acontecendo. Caramba. E até, de novo, o Brasil já tem até um livro, né, que diz que o Brasil é o país da imitação. Opa. E o Brasil tende a importar mal, tardia e porcamente o que é de pior nos Estados Unidos, assim como se espelha e reflete algumas das partes positivas dos Estados Unidos. Né? Então, claro que o Brasil criou o seu sistema, a tripartição de poderes, o sistema de governo baseado no modelo americano. O Brasil foi os Estados Unidos do Brasil até por um bom tempo, até, enfim, haver a consolidação da nova república. Você vê que o Brasil tem grandes partes da sociedade brasileira que é totalmente influenciado pelo entretenimento, pela cultura americana, mas a gente já vê, em vez de talvez importar o que tem de melhor da experiência comunitária americana, dessa cultura de, bem ou mal, com todos os defeitos lá, porque lá também, enfim, já foi melhor, mas eles ainda têm, em grande parte, aquela cultura de você ajudar o seu vizinho, ou pelo menos ter um laços de confiança mínimo entre a sociedade. Já aqui no Brasil, talvez o que parece imperar é a cultura da desconfiança em relação ao próximo. A gente está começando a ver, cara, atentado em escola no Brasil, como a gente viu em Suzano, Guararema, teve ataque com arma branca, enfim, em Santa Catarina até pouco tempo atrás, teve em São João de Meriti, se não me engano, no Rio também teve, enfim, atentado escolar. E a cultura woke também, nas suas deformações, veio para o Brasil. Então, o nosso momento da experiência capitalista no Brasil é diferente, mas, cara, isso já é uma tendência global. Você vê essa geração Z se insurgindo no México, no Nepal, em Madagascar. Eu acho que no Brasil falta uma faísca porque eu acho que o brasileiro... A gente está caminhando, acho que, para a conclusão desse processo histórico, que a gente estava até conversando, né, Robertinho? Dessa culminação do processo histórico, jornadas de 2013, mas teve tanta reversão em tudo que a gente viveu que, não dá, irmão. É da natureza humana. O brasileiro cansa. O Brasil cansa. Tem limite para a tua indignação. Quem que era o segundo cara?
Cara, então, esse outro é bem insulso, só Curioso porque eu aqui. sei que você já teve com ele. E é o cara que, todas as vezes que eles perguntam aqui, cara, quem você queria que viesse nesse podcast? Eu sempre falo essa pessoa. Ah, já estou ligado. É ele mesmo. Como é que é fazer um rolê com o Ronaldinho Gaúcho, mano? Eu queria saber, irmão. Juro por Deus, Porra, Eu conta conheço- aí, não, vai não, guardar. não, eu tive- André é Vai ter um segredinho, discreto, pô. o André não fala. Vai dar um isso não segredo. Eu fala. falo, é bom pra caralho, mano. É muito louco. Eu tomei um mano. café com o bruxo que a gente se Ele encontrou. não lembra. Eu não lembro Cara, mais. o meu- A gente era muito amigo, mandar até um beijo aí pro Marcelo de Almeida, que foi um dos principais. Não sei se ele chegou a ser empresário, mas era muito amigo do Assis, que é o irmão. E empresário do bruxo, né? Ronaldo. E, cara, eu estaria cagando regra aqui, cantando de galo, se eu dissesse que eu já tô da confraria do bruxo, que eu já fui pra uma das noitadas com ele. Não. Mas eu, enfim, postei a foto ali porque eu tomei um café com ele, porra, pensa no cara, porra, que faz questão mesmo, tendo atingido tudo que atingiu, de tratar todo mundo de igual para igual. E eu acho maravilhoso esse lado dele do rolê aleatório, é algo que construiu essa aura dele, e ele merece todo o sucesso dele, apesar das façanhas, né? Apesar daquela encalacrada paraguaia que ele se meteu, porra, ele é uma daquelas figuras aí da vida nacional que estão por cima, né? Foda. Ô, André, e o nosso amigo Renan Santos, o que você fala? Ele tá falando aí que vai pro segundo turno aí no Brasil, Eu velho. não duvidaria nada, não duvidaria se ele... Porque é o seguinte, o cara que entra em qualquer campanha sem a obrigação de ganhar a eleição é a melhor coisa que existe. Vários políticos ao longo da história que já disseram que uma das piores coisas que existe é você entrar com a arma na sua cabeça para você ganhar. Se você não ganhar, é questão de alinhamento de expectativas mesmo. Só que se você entrar podendo marcar a posição, podendo vocalizar o que você realmente acredita sem ter rabo preso, eu acho que isso é o cenário ideal para qualquer candidato. E ele fez crédito onde o crédito é devido. Ele fez trabalho ali focado, decidido e seria eu acho que qualquer adversário dele estaria incorrendo numa ingenuidade em subestimar o que ele pode trazer para a eleição. Porque eu acho que ele é um hábil comunicador, ninguém tira dele. Que ele está disposto a meter a mão em determinados vesperos que pouco político está, isso também já credencia ele a poder pautar certos debates. Claro que agora, pela missão ser algo muito recente, eu não sei como está a articulação dele para se viabilizar num debate que eu acho que seria primordial para o sucesso da candidatura dele poder performar o suficiente nas pesquisas para as emissoras, que as emissoras não são legalmente obrigadas a convidá-lo para nenhum debate. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso, irmão. Porque como o Missão é um partido recente, só os partidos que passaram a cláusula de barreira na última eleição geral, em 4 anos atrás, que têm direito legalmente garantido de participar em debate. Mas se ele conseguir, porque foi o caso, por exemplo, do Marçal, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ele também, pelo PRTB, não tinha obrigação, mas o pool de emissoras, percebendo a boa performance dele em pesquisa, chamou ele. Mesma coisa com a Marina Helena, o Partido Novo não passou em 2022. Então, a depender da performance dela em determinadas pesquisas, vamos chamar ela. Ela foi para alguns debates, o Marçal foi para outros, foi para mais debates, apesar de não ter tido essa obrigação. E eu acho que ele está numa posição que ele pode surpreender muito, cara. É que do nada eles estão falando que já tem 6%, né, cara? E 6% é muito, né? 6% em um determinado cenário onde exclui outros personagens, né? Tá. Mas como também o rol de candidatos não está definido, ele tem mais é que se apegar no cenário onde ele está performando melhor, porque é um cenário, querendo ou não, plausível, senão não estaria sendo testado. Claro. Mas a forma com a qual ele está vocalizando o sentimento e você vê essa bateção de cabeça, para muitos, uma continuação do projeto personalista dos Bolsonaro em uma ponta, tem muita gente que possa estar... Porque eu acho que isso é um sentimento, ouso dizer, majoritário no povo brasileiro, em todas as frentes, que é uma mistura de medo e cansaço, né? E não sei se talvez ali no escurinho da urna, ou pelo menos você podendo votar em quem
É tudo de novo. O Renan pode acabar encarnando aquele tudo que é proibido é mais gostoso, né? Ou pelo menos ele ser o cara que é o rebelde da vez, que ele é o cara que está falando as verdades indigestas, que a pessoa pode reprimir, que vai se identificar nas pesquisas, mas na hora do vamos ver, vota para tentar servir de um dedo do meio para tudo que está aí, entendeu? Mas pelo que o MBL fez nos últimos anos no Brasil, você acredita que ele está preparado? Já teve alguns parlamentares, o Kim, Amanda, Guto, o Binho, o Arthur. Né? Eles têm várias experiências ali com parlamentares. Né? Você acredita que o Renan está preparado? Se ele ganha uma eleição dessa, ele seria um bom presidente? Seria uma experiência interessante para acompanhar, sem dúvida alguma. Agora, ainda mais quando você se propõe a fazer tantas coisas que são dignas são divisores de água, né? Revolucionárias, né? Enfrentamento vai ser Inclusive, forte. eles falaram no último congresso. A gente vai fazer uma revolução. Não Se a gente armada, pegar... né? Chegou a ver esse Eu acho que último assim, congresso eu deles? lembro que o... Hã? Chegou a ver esse último congresso deles? Acompanhei os festival, principais no cortes. caso, Sim, é, sim, agora sim. Eu te pergunto porque eu fui num congresso do MBL em 2019. Sim. E você estava apresentando o congresso. Isso, Você foi estava lá no logo- palco ali. Não, e foi no início, foi até antes do governo Bolsonaro ser empossado. né? Sim, logo depois. Isso. Quando eles usaram esse Paulo Guedes estava congresso. presente também. Eles usaram esse congresso para Paulo falar Guedes, que o Paulo Guedes, o... Ah, não, tá, o Paulo Guedes. Paulo Guedes. eles usaram esse congresso para falar que eles estavam se afastando do bolsonarismo, né? Nós não apoiamos mais o governo Bolsonaro. Estamos aqui falando publicamente. Eu acho, não, acho que não. Acho que eles mantinham algum distanciamento crítico. Tinham, como várias pessoas, apoiado formalmente no segundo turno, ao contrário que muita gente acusa que os deputados eleitos naquela legislatura, mamãe falei para estadual, Kim para federal, que eles teriam sido eleitos apoiando o Bolsonaro, mas no primeiro turno não fizeram, mas no segundo fizeram ali um apoio formal. Então isso tem uma diferença. E não quero ser porta-voz deles. Agora, a única... No momento onde eles trazem... Tem uma coisa em qualquer conjuntura histórica, né, que é você... O nome mais sofisticado, né, a janela de Overton. Mas, para lhe simplificar, a janela do discurso. Né? Quais são as teses aventadas ou os temas debatidos que chegam ao centro do debate público? É a janela do discurso. A janela que permite discursos, por mais extremados que eles poderiam ter sido em outros momentos, que eles já estão sendo avaliados como propostas a serem debatidas no centro do debate público brasileiro, ou qualquer debate público global em determinada conjuntura histórica. Então, eu acho que eles estão trazendo vários temas que eram vespeiros, espinhosos, ali para o centro do debate, e só isso merece o reconhecimento. Agora, de fato, são muitos interesses entranhados, também tem toda uma questão de problemas muito crônicos que parecem ser ali enraizados na experiência brasileira. Estou falando de desfavelização, de você mudar o consenso jurídico garantista por completo, sem também fazer uma mudança total, enfim, para um regime de exceção. Todas iniciativas ali, desfavelização que eles fazem também para tentar reverter um processo histórico de urbanização desregrada, de ocupação irregular, que bem ou mal vem se agravando há 30 anos. Então, eu acho que se eles conseguirem achar a medida certa entre idealismo e capacidade de realização, mostrando que tem começo, meio e fim, aí mesmo é o seguinte, eleição é conquistar mentes e corações, é vender o sonho. Mas aí também na hora de governar você vai ter que mostrar que para realmente se diferenciar de todos os outros que prometeram mundos e fundos e chegando na hora do vamos ver não cumprem, de realmente terem um plano de ação diferenciado para poder mostrar capacidade de realização e botar em prática tudo que estão advogando. Né? O MBL é direita. Não sei se eles estão... O MBL Claro. é uma direita. A primeira missão do MBL é matar o bolsonarismo? Aí você vai ter que perguntar para eles, eu não suporto a voz deles, irmão. Não, porque você Aí entende, você o quer público... enfadar o Não, mas o homem. público é o mesmo. Eles estão disputando o mesmo voto do Bolsonaro. Quem é esquerda não vai votar em MBL. Sem dúvida. E para eles conquistarem espaço, é uma ação natural Sim, para acabar com o precisa Bolsonaro. do voto do Bolsonaro para entrar. né? Exato. uma coisa que eu tenho pensado muito. Esse é o cenário político que eles vão Isso não enfrentar. entra, né? Isso é um ponto. Né? Eu não sei se a ação deles vem direta para isso, porque eles enxergam como adversário real a esquerda. E da esquerda eles não vão puxar voto, né? Não O vai cara puxar da voto. E esquerda não é vota em quem nele. eles mais batem.
Mas quem concorre ao voto com eles não é a esquerda, é a direita bolsonarista. Senão não entra. Tá, tudo bem, não precisa se complicar. Não é uma questão de complicar, só que realmente eu não tô aqui para advogar por nenhum lado, mas a questão, assim, voltando à vaca fria aqui, eu acho que tem um movimento que eu acho inteligente da parte deles, mas só a realidade como ela vai se desenrolar que a gente vai ter certeza de até que ponto isso vai ser bem sucedido. É de alguma forma tentar ir para a direita do bolsonarismo atual, porque o bolsonarismo atual tem um retrospecto de 4 anos de governo, todas as concessões, todas as decepções, todas as eventuais os desembarques do espírito vencedor de 2018, das propostas que elegeram eles em 2018, ou seja, ter um discurso muito mais ali firme no combate, enfim, sem tréguas, sem rendição, com começo e meio e fim, contra a bandidagem e também uma agenda de corrupção intransigente. Coisas essas que talvez o MBL, com razão, pode acusar que o governo Bolsonaro foi leniente ou não cumpriu o que prometia. Mas, ao mesmo tempo, o bolsonarismo encarna na cabeça da maioria dos eleitores de direita também o espírito vencedor de 2018, que eu vi nascer dentro da minha casa, que aí sim eu posso lembrar o que o Bolsonaro... Enfim, porque hoje em dia, de novo, que a colisão aqui é o governo Bolsonaro e tudo que ele fez, mas ao mesmo tempo, em vez de ser, é a gratidão e a lealdade que muitas pessoas têm por ele ter, querendo ou não, rompido a hegemonia petista e tendo vencido aquela eleição. E não ter tido nojinho de pegar aquela nota de R$1.000 no chão que estava escrito Deus, Pátria, Família e Liberdade. Que ainda são os valores que calam fundo em grande parte do povo brasileiro, entendeu? Qual foi a primeira vez que você decepcionou com o Bolsonaro? Foi depois das eleições, não foi? Eu já chego lá, prometo. Podemos falar sem problema nenhum. Mas a questão só é que, enfim, tem aí pode ser que tenha um eleitor aí que esteja desiludido com, enfim, o bolsonarismo, nessas brigas aí muito mais focado em pessoas do que propostas, e pode ser que queira ver realmente uma mudança de paradigma e pode ser que o Missão e Satélites possam oferecer. Mas, enfim, está tudo em aberto, muito precoce para saber. Agora, a nível de decepção, cara, assim, eu acho que hoje, longe do... O que tem até um hino da aeronáutica que fala o fragor da disputa, né? Ou seja, hoje, muitos anos depois, eu sei separar o joio do trigo daquela experiência toda, eu tenho distanciamento crítico suficiente para poder ter... enfim, virado a página, olhado para frente e saber olhar, enfim, para frente, e não deixar com que qualquer eventual picuinha pessoal possa eternamente controlar ou servir de filtro para eu analisar qualquer coisa que venha de pessoas que eu possa ter tido um arranca-rabo em algum momento, entendeu? Pelo contrário, eu acho que tem uma coisa que eu me orgulho é de várias pessoas aí da midiosfera de direita que ficaram associados ao bolsonarismo, que eu mantive relações pessoais e que, obviamente, reconhecem que talvez o meu ângulo de crítica ao Bolsonaro em algum momento foi muito mais de uma posição de cobrar ele e o governo dele por promessas feitas naquele espírito vencedor que eu vi nascendo dentro da intimidade dos meus talheres, ali dentro de casa, em 2018, do que propriamente uma oposição histérica dizendo, genocida, ou chamar todo mundo de gado, ou também partir para a crítica fácil, extremada e que dava para ver que não tinha propósito, né? Era de tentar fazer com que o espírito vencedor, que aí tirou o PT do poder em 2018, que eu vi aquilo tudo ser conceituado, encarnado, vocalizado para aqueles 57 milhões de brasileiros, de alguma forma não ver que aquele espírito que aí sim conquistou mentes e corações, de mudar o Brasil de verdade, por mais que isso seja um sentimento difuso, o Bolsonaro era impressionante como o Bolsonaro conseguiu em 2018 vocalizar. Outro dia eu estava vendo lá as gravações que ele fez lá em casa, como ele conseguia apelar para a lógica popular, para o que a gente poderia chamar de senso comum ou bom senso, principalmente na área de segurança. Se ele conseguiu, enfim, colocar em prática ou não, aí que talvez entrou o meu momento de colisão. Mas, cara, naturalmente foi a forma com a qual o Bebiano, Gustavo Bebiano, que foi chefe da campanha dele, ministro da Secretaria-Geral da Presidência,
era amigo do meu pai há mó tempão, que eu carreguei o caixão desse cara pro chão e eu vi que ele foi demitido com requintes de crueldade, né? Mas, enfim. Águas passadas, acho que eu escrevi um livro sobre isso, tá na posteridade, mas, enfim, O vida que Brasil segue. não é uma piada? É isso aí. Esse livro é bom, hein? Você chegou a dar uma folhada, leu algum trecho? Cara, tudo que você tem é qualidade máxima. Pô, vamos Perde colocar muito o bem, link do livro na descrição desse vídeo, né, Albertinho? Eu Quem quiser adquirir. Eu boto até na contracapa, né? Porque primeiro que eu tomei um cuidado imenso para não parecer que eu estava escrevendo. Claro que eu falo sobre, muito do meu desabrochar pessoal, político, intelectual e como que isso informou minha visão de mundo e como que eu lidei com aquela loucura de ter sido uma espécie de o anfitrião improvável, minha família, no caso, da campanha presidencial mais improvável da Nova República. Verdade. E eu fui testemunho ocular de vários capítulos ali de altíssima temperatura e pressão, com os personagens, por mais caricatos que eles fossem, que bem ou mal estavam ali prestes a tomar o poder e ter as rédeas das decisões do Brasil naquele momento. E eu interagindo com eles como, então eu tomei um baita de um cuidado para não parecer que eu estava ali, primeiro, enfim, dando um peso maior a mim mesmo, ou também arrotando uma superioridade, ou pelo menos tentando fazer uma versão bonitinha dos fatos para eu sair bem na foto e fazer uma média comigo mesmo. Quem lê o livro sabe que é um livro honesto, que eu consigo rir de mim mesmo e de situações trágicas, tragicômicas, e ter o distanciamento crítico suficiente para poder pintar de forma fiel esses personagens, e é o que eu falo também, contar a minha versão dos fatos, porque ninguém tem a versão final dos fatos, porque ninguém a tem, porque cada um tem a sua visão de acordo com a tua interpretação dos fatos. Agora, tem alguns acontecimentos e eventos que, talvez só eu vi e que os outros personagens ali vimos, eu acho que eu consegui dar pro leitor aquela posição da mosquinha na parede, sabe? Vendo vários capítulos assim inacreditáveis da campanha. Pô, tem uma coisa, essa eu queria saber mesmo. Na verdade, é interesse genuíno, eu preciso que você me dê essa informação. Lá vem. Não sei se você vai fazer isso, mas como que eu faço pro meu nome sair na Forbes? Que é esse, irmão? Continua o que você está fazendo aí. Vá atrás dos seus sonhos. Aquilo ali foi a moral que eles me deram. Moral, não é assim. Não, mas não dá pra... enfim, foi... reconhecimento maneiro, né? Mas não dá pra se iludir com qualquer... Uma coisa que eu aprendi o que importa, né? Além de qualquer condecoração, premiação no teu nome, eu me proponho hoje em dia a me comunicar com o Brasil real e eu acho que eu tenho plena consciência de quem eu sou, de onde eu fui criado. Agora, eu acho que privilégio não é fonte de culpa, não, ao contrário de muitos eventuais desafetos meus que podem tentar me desdenhar como, não, você só é um filho da elite, com essa carinha quadrada de menino do presépio, não, de playboy, Mauricinho, filhinho de papo. Para mim, privilégio não é fonte de culpa, privilégio é responsabilidade. Eu sempre, cara, amei ter de ser quase um cronista, para satirizar os ridículos por trás das aparências do poder esse central no Brasil, que por muitas vezes, com pão e circo, com essa farsa da política, na verdade, escraviza a mentalidade de milhões e milhões de brasileiros e eu acho que eu poder ter o privilégio, esse sim, o privilégio de ter tido acesso aos microfones que eu tive, de ter essa crescente intimidade com o público cada vez crescente nas minhas redes, eu acho que esse sim é o privilégio, que é a minha responsabilidade de eu poder, enfim, fazer valer todas as oportunidades que eu tive na vida, entendeu? Então, e uma coisa que eu aprendi também, que você, tu tá na arena pública e metendo a mão em cada vespeiro igual eu já meti, primeiro, é um exercício difícil e só você tomando e dando porrada, igual o meu santo padroeiro Rock Balboa ensina, não é quanto você toma porrada em si, quanto você, enfim, segura o tranco e segue em frente. Mas também não dá para ficar envaidecido ou iludido com os elogios pontuais e nem esmorecido e na lona com as críticas dos haters e que faz você, talvez de vez em quando, perder rumo do seu objetivo, né? Então, eu tenho, hoje em dia, plena consciência, cara, da responsabilidade que eu tenho de poder estar acessando tanta gente. Espero que as pessoas me percebam como o cara que dá real e fala as verdades inconvenientes aí contra
o poder, muitas vezes, né? Acho que isso, se eu puder... Charlie Kirk era muito perguntado sobre isso também, o que você quer ser lembrado, né? Mas, enfim, se eu tivesse essa coisa de ser lembrado também eu realmente acredito que a sorte favorece os audazes e quem é ousado e quem fala o que tem que ser dito na hora que nem sempre é conveniente. Então, eu já tenho minha cicatriz aqui para provar, mas estamos de pé e cheio de novidades aí muito em breve para eu poder anunciar para a rapaziada e poder seguir trilhando aí meu caminho. Quem quiser ver as novidades te acompanhar, quem é o melhor caminho? Hoje no meu canal eu estou prestes a, enfim, reinaugurar o meu talk show, o André Marinho Live. Eu vou convidar vocês em breve. Obrigado. E também tem o Vozes do Poder, como eu disse, que é a minha série de entrevistas internacionais. Se Deus quiser, tem uma bem grande aí saindo antes do final do ano. Boa. Se não, no início ali de janeiro, já espero poder ter isso resolvido. E realizar... Não. One day, maybe one day. The Three Amigos, so great. Mas não, isso talvez em algum momento. E claro... Enfim, tem outras... eu estou em negociações aí também, eventualmente, com outras emissoras. Pode ser que role aí uma atuação paralela entre as minhas próprias redes. Eu acho que tem o André Marinho Live chegando. Tem a continuidade da Menina dos Meus Olhos, que sempre foi fazer os editoriais humorísticos jornalísticos, né? No estilo que o do Greg News, por exemplo, que o John Oliver levou para o Estado de Arte lá com o Last Week Tonight, que seria o Sem Limites com o André Marinho, que eu já fiz no meu canal algumas vezes, mas enfim, lá vou eu mais uma vez meio filho pródigo do meu próprio YouTube, voltando aí depois de meio que um ano parado, mas eu acho que eu adubei o terreno para poder chegar em boas condições. E ano eleitoral, acho que é sempre terreno fértil para eu voltar a aparecer bem na parada e voltar a realizar o que eu gosto de fazer e voltar a ter essa conexão. Eu enxergo hoje, estando aqui com vocês, como uma espécie de início dessa nova fase da minha carreira. Que massa, Valeu, cara. mano. Obrigado. Pô, vou falar pra galera se inscrever no nosso canal. E se quiser, vamos fazer collab com o canal do André. E Bora. aí pode se inscrever no canal do André também, Isso, que vai quem aparecer tiver, aqui. já se inscreve nos @, dois. André Marinho Então Live. já se inscreve aí pra contribuir pro nosso trabalho aí. Pô, uma última aqui. Tu ainda anota palavras diferentes todo dia, lógico. assim, O que você anotou hoje aí? Hoje? Ué, tá. Anota todo dia palavra diferente? Não, não sou só... Cara, na verdade, eu acho que assim... Quem fazia isso era o Ronald Reagan, né? Já zerou as palavras já? Eu acho que você já zerou, É que eu anotou fazia todas já. de palavra difícil, né? Cada um com as suas esquisitices, né? Aham. Ô, Robertinho, Eita, caralho, velho. Alô, galera. Precisa quebrar, não. As Ô, vídeo emoção cacetadas. demais. Que isso, Não é puxou. porque é do Critique que você vai quebrar, não. Não é o mano. nosso, Isso, né, que mano? prejuízo, hein? Então, esse movimento infrene aqui do nosso Robertinho, enfim. Infrene. Essa é a palavra do dia aqui, não tem freio. Mas, enfim, não, eu acho que esse foi é engraçado que as pessoas... Eu acho muito maneiro que as pessoas... E não é a primeira vez, nem... Porra, que eu ouço as pessoas lembrando disso que eu disse algumas vezes, que é um hábito que eu comecei a cultivar já faz alguns anos. É porque você influenciou várias pessoas com isso, cara. Eu mesmo Impressionante, queria cara. ter essa prática, assim. Já tentei criar esse hábito, mas não consegui. Cada um tem que catalogar da forma que faz sentido para você, né? Mas eu tenho tipo, muitas categorias diferentes que sei lá, a forma que eu ajudei a organizar o meu próprio cérebro paralelo que está na nuvem aqui. Se eu, por alguma tragédia a minha nuvem fosse embora um dia, acho que eu ia ter um retrocesso de 15 anos de estudos. Seria uma cagada monumental. Mas é isso, eu acho que tem ali, por exemplo, prosa fluente. Ou seja, quando eu estou lendo algum artigo, ou vendo algum podcast, ou vendo alguma entrevista, debate, participação, ou interação nas redes, quando tem alguma frase ou sacada que é sonora, ou que ela soa bonita ou bem colocada, eu pauso e anoto. Prosa fluente. Tem muita coisa que eu venho acumulando desde 2017. Boa. Tem o glossário, vai ter qualquer palavra um pouco mais difícil, eu boto lá no glossário. Tem outro chamado bravatas, né? Que é um genérico para, tipo, sei lá, sacadas sonoras e palavras de ordem. Deixa eu ver se o que... Pô, podia compartilhar isso com a galera, hein, velho? Ia ser da hora ler isso. Não, te dou um daí. exemplo aqui. Outro dia eu achei que um cara tava sendo acusado de várias paradas dentro de um contexto de entrevista meio hostil. E aí ele respondeu dizendo: eu fico envergonhado pelos meus críticos por levantarem esse tipo de objeção.
É uma boa frase. Eu fico envergonhado pelos meus críticos por levantarem esse tipo de objeção. É como se, tipo assim, pegasse mal não pra ele ser acusado do que ele tá sendo, e sim quem pros outros critica acusando. ele, Entendeu? né, cara? É uma boa sacada. Eu contrataria o cara que salga as fritas no Mac 1000 antes de contratar o X, porque ele não é uma pessoa ética ou preparada, entendeu? Que Pra eu entender. isso, velho. Tipo, são frases que você vai pegando, porque você vai engrossando o teu repertório, né? De como ser, enfim, firme, saber defender a sua própria visão num contexto de debate. Ou num contexto de debate, ou em qualquer aparição pública, né? Deixa eu ver se tem outra aqui, só pra gente terminar em grande estilo. Tipo, eu prefiro cair de moto do que apoiar X pessoa, entendeu? São algumas sacadas que são sonoras, entendeu? Empatia suicida. Eu achei bonito isso também. Os juízes garantistas que estão defendendo também, não os direitos humanos, mas não, isso é uma empatia suicida que está assinando o óbito da sociedade. Caralho. Então, você tem uma infinidade. Então, anotem tudo que saltar aos olhos de vocês, criem o hábito de anotar imediatamente aí, de alguma forma que faça sentido. E, cara, eu acho que isso foi uma das melhores coisas aí que eu já recomendei pra galera. Boa. Obrigado, viu, cara? Tamo junto, Obrigado. irmão. Valeu Obrigado, demais. da hora. pela Foi moral. foda, velho. Vou Tamo junto. agradecer o parceiro desse canal aqui, que é a Guruja Concurso. Se você tem 3º grau completo e quer atingir uma estabilidade financeira, além de prestar um excelente serviço para o seu país, procurem agora a Guruja. Ela é quem mais aprova no Brasil para a área de controladoria, auditoria, Receita Federal, Receita Estadual. Lá você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, traçando planos de estudo para você e acompanhando passo a passo até você passar. Comentem aí o que você achou do episódio, dá o like, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Fui. Valeu! Flui.